crescimento de 9,4% em relação à safra anterior. Os dados foram divulgados hoje pela Conab. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a administração pública não pode ser responsabilizada em casos de obrigações trabalhistas não cumpridas por terceirizados. A exceção é para quando houver comprovação de falha na fiscalização. A decisão foi tomada por 6 votos a 4. A maioria dos ministros seguiu a posição do relator Nunes Marques. O número de atendimentos de casos de transtornos mentais dobrou na rede pública de saúde entre 2013 e 2023. É o que aponta um levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, em parceria com a Associação Humane. O estudo também mostra a alta de mais de 50% nos registros de uso de medicamentos antipsicóticos que tratam doenças como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Os dados da pesquisa foram obtidos pelo portal G1. E a inflação na Argentina ficou em 2,2% no mês de janeiro. O dado mensal é o mais baixo desde julho de 2020 e diminuiu para 84,5% o acumulado em 12 meses. É a primeira vez que a inflação interanual fica abaixo de 100% desde janeiro de 2023. As informações são do Instituto Nacional de Estatísticas Argentino. No horário de Brasília, 7h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Novo Horizontino, São Paulo, Velo Clube. Apresentação: Rafael Pio. 7h, mais 4 minutinhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Futebol Globo CBN nesta quinta-feira, hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. Nós vamos juntos porque daqui a pouco, às 7h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola rola para Guarani. Novo Horizontino é o Bugre em uma partida decisiva e importantíssima. Como é o regulamento do Campeonato Paulista? O Guarani, se vencer, vai a 13 pontos e aí poderia ficar próximo da classificação, mesmo com uma pontuação em que outros grupos de nada adiantaria. Isso porque a Portuguesa empatou na rodada, o Santos perdeu pro Corinthians e o Guarani daqui a pouquinho, na 9ª rodada da competição, podendo chegar a uma situação boa dentro da tabela de classificação. Todas as emoções você vai conferir com a narração de Carlos Cabela, com os comentários de Carlão de Freitas, Antônio Lupe lá na beira do gramado, trazendo de primeira todas as informações para você e, claro, acompanhando tudo que acontece no outro jogo das 7h30, que é importantíssimo para o futebol de Campinas. Não para o Guarani, mas sim para a Ponte Preta, Internacional de Limeira e Palmeiras vão jogar no Major Levi Sobrinho. Se o Palmeiras tropeçar, a Macaca pode terminar a rodada com 5 pontos à frente do Verdão. Então, um jogo importantíssimo também pra gente acompanhar. E na sequência, lá no Mané Garrincha,
com transmissão da CBN. Tem São Paulo e Velo Clube. Jogo lá em Brasília. O tricolor pela segunda vez consecutiva atuando na capital federal. Mas o nosso assunto é Guarani e Novo Horizontino, porque está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Novo Horizontino. E se entra em campo o Futebol Globo CBN é para manter a liderança na tabela de classificação, porque aqui não tem essa de fazer conta, não, de olhar quantos pontos tem o outro grupo, o outro time. Aqui a gente só trabalha com liderança, não tem essa de segundo colocado não, pra depois tentar buscar classificação fora de casa. Aqui a gente joga em casa, direto e reto pro gramado do Brincão. Ele está lá debaixo de chuva, ele adora a chuva, ele chama a chuva e traz as primeiras informações do Guarani. Boa noite, Antônio Molhado Lupi. Tudo bem, Pio? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Tô no gramado, hein? Tô de capa, pode vir chuva que hoje eu encaro. E esse é o lema do Guarani, que busca a reabilitação no Campeonato Paulista. Vem de derrota no clássico contra a Macaca, 2-0, lances polêmicos que o torcedor do Guarani até hoje não pode nem ver na frente, mas a vida segue e o Guarani precisa da vitória hoje contra o Novo Horizontino para permanecer na liderança do grupo, como você descreveu muito bem na abertura da jornada. O técnico Maurício Souza, ele faz algumas mudanças na equipe. Matheus Sarará hoje tá com a 2, vai de lateral direito, porque o Justen está lesionado. Outra novidade é Titi. Ele entra no lugar de Bruno Rafael, que foi expulso no clássico contra a Ponte, e o Titi ganha novamente a oportunidade no sistema defensivo. No meio-campo, Anderson Leite está confirmado e João Vitor vai com a 10. No ataque, Luiz Miguel, Denis Júnior e Isaac. Mas cadê o João Marcelo? O artilheiro, o destaque da Copinha? Tá no banco de reservas como opção do técnico Maurício Souza. Guarani! Novidades, surpresas, jogadores que poderiam ser titulares estão no banco de reservas, ou pelo menos está no caso do João Marcelo. Enfim, assuntos para Carlão de Freitas analisar, mas também tem um adversário chato, tem aquele adversário que na vida do Guarani de vez em quando apronta, um dos grandes hoje, podemos dizer assim, do futebol paulista, que é o Novo Horizontino Tigre. Como que chega o time de Novo Horizonte, hein, Antônio Lupe? É o Novo Horizontino que ocupa a segunda colocação no grupo, também tem chances de classificação. Novo Horizontino que ano passado não conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro por muito pouco. Ficou praticamente todo o Brasileirão da Série B dentro do G4, só que na última rodada saiu e não conquistou acesso. O time do técnico Eduardo Batista tem um ótimo aproveitamento fora de casa. A maioria dos pontos do Novo Horizontino foram conquistados longe de Novo Horizonte. Mantém o esquema com 3 zagueiros, Rafael Donato, Patrick e Dantas. Rodrigo Soares vai na ala direita, Vagninho na ala esquerda. No meio-campo tem Pablo Diego e no ataque, Robson e Fábio Matheus estão confirmados. Vários jogadores que um dia já vestiram a camisa do Guarani estão no banco, entre eles Bruno José e também Ayrton, que agora adotou o sobrenome de Moisés. Ayrton Moisés, esse Novo Horizontino, como disse Antônio Lupe, dependendo do resultado, se ele vence em Campinas, vai a 14 pontos, mesmo a pontuação que nesse momento o São Paulo tem. Daqui a pouquinho o Tricolor joga, só que abriria em relação ao Noroeste 7 pontos na vice-liderança do Grupo D, e aí já encaminharia também uma possível classificação. Mas o Bugrão é forte, vai em busca da reabilitação para chegar aí, quem sabe, a uma situação mais tranquila, buscando também essa classificação. Um time que busca a reabilitação e um time chato dentro do Campeonato Paulista. Tudo para ser um bom jogo no Brinca essa noite, né, Carlão de Freitas? Boa noite, Carlão. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani.
Jogo difícil, né? Contra uma equipe, como você mencionou, que costuma atrapalhar a vida do Guarani. Foi assim no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, em outras ocasiões também. Faz um campeonato... Ainda não é aquele Novo Horizontino da Série B. Tudo bem que o final da história, em 2024, foi ruim para o Tigre, mas é uma equipe fortalecida, um banco de reservas muito forte, com alguns nomes até que impressionam muito mais até que os titulares. Mas o Guarani vai ter que passar por cima de tudo isso, primeiro para vencer, chegar aos 13 pontos, e aí sim, pensar em classificação. Agora, algumas interrogações com relação a este Guarani de hoje, né? Primeiro, a parte mental. Como que vai estar o time depois da derrota traumática pra Ponte? Não em virtude da derrota, que isso faz parte, mas da maneira como ela aconteceu. Tanto é que o técnico Maurício Souza faz mudanças, e a meu ver, Pio, mudanças radicais, né? Como Matheus Sarará do lado direito, a saída do João Marcelo, a entrada do Isaac. Então vamos acompanhar como que vai ser o comportamento deste Guarani pós-derby. É como a gente brinca, né? E vinha falando, existe vida pós-derby. E o Guarani precisa estar muito atento, ligado, para não bobear, para não dar vacilos e vencer, e aí sim dar uma reorganizada aí dentro deste Paulistão. Esse é o Guarani, e pra trazer todas as emoções e pra contar pra você exatamente como estará esse bugre dentro de campo, e claro, o Novo Horizontino, ele foi escalado e já está pronto com a camisa 9, pronto pro Ziriguidum. Boa noite, Cabelinha. Você gosta de pegar Anguera com chuva também, Cabelinha? Boa noite, Pio. Boa noite a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Olha, gostar a gente não gosta, mas faz parte, né? Agora o detalhe é que eu saí de casa com 33 graus, né? Chegou aqui, tá com 21 nesse momento. Nossa, caiu muito, verdade. Despencou a temperatura, até comentei com o Naldo Araújo agora há pouco. Eu falei, será que a gente vai terminar o jogo de blusa? Porque do jeito que tá indo, cara. Nesse momento não chove aqui no Brinco de Ouro, mas já choveu muito. Já choveu bastante aqui, teve uma chuva que não parava, aquela garoa um pouquinho mais pesada e não parava. O gramado, olhando aqui de cima, tá ok, tá legal. O que vai atrapalhar é a vinda do torcedor aqui pro Brinco de Ouro, né? Mas aí faz parte também, porque a chuva também faz parte do nosso dia a dia, no caso da nossa noite de hoje aqui. Esperamos um grande jogo, viu, Pio? Sem dúvida nenhuma. Na 9ª rodada do Campeonato Paulista, estamos com essa quinta-feira encerrando a rodada. Começou na terça-feira com o Botafogo vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Ontem, lá no Alfredo de Castilho, o São Bernardo bateu o Noroeste por 3-2. Lá no Maião, em Mirassol perdeu para a Ponte 2-1. Macaca vencendo mais uma dentro da competição, a 4ª seguida. Lá no Distrital do Inamar, Água Santa e Portuguesa ficaram no 0-0. Na Neoquímica Arena, com Memphis Depay e Garro, que dupla, hein? Dando show, o Corinthians venceu o Santos por 2-1. Daqui a pouquinho no Brinco de Ouro tem Guarani e Novo Horizontino, no Major Levi Sobrinho em Limeira tem Internacional e Palmeiras, e às 9:30 da noite no Mané Garrincha tem São Paulo e Velo Clube. Rápido intervalo, daqui a pouco em definitivo para Guarani e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. 7h15, 19h15. Ontem teve um cara que colocou a culpa na bola, mas esse que tá comigo aqui para trazer as informações, ele não põe a culpa no microfone. Ele traz as informações independente do microfone que tenha. Aí que às vezes a derrota dói, né, Mário Quintino? Boa noite, Marinho. A menos que o meu comandante seja o Caixinha, viu, Pio? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Trazendo informações aí pro nosso ouvinte que segue na Santos Dumont. Ainda tem movimentação intensa para quem vai em direção de Indaiatuba, então redobre aí a atenção à altura do Aziel em Campinas. No sentido contrário, para quem vem em direção da Prestes Maia,
aí tem uma ocorrência na marginal da Santos Dumont, à altura do Jardim das Bandeiras, atenção também ali pela Anton von Zuben. Falando também, Pio, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, ainda com lentidão, chegada para a rodovia Anhanguera, atenção, a partir da região dos Amarais, no sentido contrário, em direção de Jacareí. Por enquanto não tem ponto de parada, mas a movimentação também é intensa na altura do Trevo de Souzas. Rapidamente, lembrando que por conta da partida do Guarani, tem bloqueios nas imediações do estádio Brinco de Ouro da Princesa, segundo informações da INDEC, trechos da Avenida Guarani, da Imperatriz Dona Tereza Cristina, e essa operação de trânsito deve seguir até às 10 da noite. A gente vai seguir monitorando também, e eu de olho também no jogo do Guarani, que me afeta diretamente, né, Pio? Exatamente, de olho no Santos na classificação aí, porque com o Neymar ficar fora da fase final, não dá. Boa noite, Mário. Boa noite, até mais, Pio. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Você não vai acreditar. A BYD Darugi preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$149.800. Corra, é só na BYD Darugi. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fevereiro chegou com muitas novidades na Nissan Darugi. É o mês de lançamento do Nissan Kicks Play 2025. Venha conhecer, fazer um test drive e aproveite também as ofertas dos veículos sedãs. Linha Nissan Sentra e Nissan Versa com entrada e taxa zero. Com seu usado na troca valendo tabela FIP. E a documentação é por conta da Nissan Darugi. Venha aproveitar essas ofertas exclusivas e testar um Nissan. Nissan Darugi. O melhor negócio está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Novo Horizontino. Central da Bola. 7h19, faltando 11 minutos para a bola rolar lá no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani Novo Horizontino. Hoje poucos jogos pelos campeonatos estaduais ao redor do nosso Brasilzão, tirando os jogos do Campeonato Paulista que nós já trouxemos. Lá pelo Capixaba tem bola rolando para Porto Vitória e Desportiva Ferroviária 0-0, e mais tarde tem Rio Branco contra o Nova Venécia. E tem bola rolando pela Copa do Nordeste, o CSA vai batendo o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Antônio Lupi, é claro que é sempre muito difícil, né, a gente trazer ambiente, às vezes praticamente impossível por conta da impossibilidade de acompanhar treinamentos, mas do que deu pra sentir do clima aí no Brinco de Ouro, chegando hoje, em relação a torcedor, em relação aos próprios funcionários, ao que se ouve, né, no Brinco de Ouro, a derrota no derby, pela forma com que aconteceu, ela pegou muito pesado, ou o pessoal tá confiante de que hoje possa vir essa reabilitação, hein, Lupe? Ô Pio, sinceramente, eu ouvi pouquíssimo sobre esse assunto, né, o clássico, o resultado no Derby 209. Claro que o torcedor fica chateado, queria a vitória, queria o resultado positivo, mas a vida segue, né? Inclusive o Emerson, lateral esquerdo, o Emerson Barbosa,
Ele foi o entrevistado da semana hoje é... Quinta-feira. Não, foi ontem, quarta-feira, antes do último treino, ele concedeu a entrevista e disse que isso já ficou no passado, que os jogadores já têm o objetivo focado, né, que é chegar a uma pontuação tranquila, tá muito próximo de acontecer isso, né, para livrar de qualquer risco de rebaixamento e até quem sabe conquistar a classificação. O Emerson até disse, né, tão deixando a gente sonhar dentro do grupo, até porque tá tudo embolado e hoje o Guarani é o líder e se vencer fica muito próximo da classificação. Sobre derby, pouquíssimo eu vi aqui, viu, Pio? Que grupo maluco, né, Carlão? Porque a gente tá falando de um Guarani líder com 10 pontos e que se hoje não vem um resultado positivo, mesmo assim dorme olha só, na 9ª rodada ele dorme líder com 10 pontos apenas, Carlão, que é uma pontuação baixíssima. Por isso a importância da vitória, né, Pio? Porque você abre 3 pontos em relação à Portuguesa e principalmente 4 em relação ao Santos, né, que é o todo-poderoso, podemos dizer assim, né? Pelo menos financeiramente é o grande do grupo, né? Então a importância de você já ter uma certa gordura, né? Então hoje um jogo difícil, a gente sabe, mas o Guarani tem plenas condições pelo que tem mostrado no Campeonato Paulista, principalmente nos jogos aqui no Brinco de Ouro, né? Vitórias sobre Botafogo, Noroeste, Água Santa, né? Teve o Palmeiras no meio do caminho, mas a gente sabe que o Palmeiras não é um concorrente. Então a confiança do Guarani em conquistar a vitória, mesmo depois do revés do fim de semana, mas é o Guarani em condições sim de enfrentar esse Novo Horizontino e aí adquirir essa gordura. 3 pontos em relação à Lusa, que é a vice-líder, e 4 pontos principalmente em relação ao Santos. Até o próprio Bragantino, né, Pio? 5 pontos, o Bragantino está no páreo e o Bragantino é forte, é um clube de Série A. Então é muito interessante abrir esta gordura, principalmente em relação a estes 2 clubes de Série A de brasileiro, Santos e Bragantino. Ô Lupe, confirma pra gente só as mudanças no time de daqui a pouco? Confirmo, deixa eu pegar aqui, é o Matheus Sarará no lugar do Justen, né, que tá fora, tá machucado, tá até aqui bem pertinho no banco, na entrada do túnel do Guarani, o Titi no lugar do Bruno Rafael, que foi expulso, e a entrada do Isaac no lugar do João Marcelo, que fica como opção no banco. Bom, Carlão, são 2 mudanças que são forçadas, uma mudança aí por opção do Maurício, até porque se a gente levar em consideração o tempo que tivemos jogo no derby, aí explico, né? É óbvio que a partir dos 29, 30 minutos ali, quando tudo aconteceu, o futebol do Guarani se viu muito prejudicado por ter um homem a menos e estar atrás no placar. Mas o Guarani estava bem no início do derby. Teoricamente não era um time para ter mudanças pro jogo de hoje, né, Carlão? Mesmo com a derrota que aconteceu no Clássico. Opa, Pio, agora sim, é verdade, algumas mudanças eu até, é claro, o Maurício não rasga a nota de 100, né, Pio? Mas eu até questiono, na lateral direita ele faz uma improvisação, ele vai com o Matheus Sarará, o Justen saiu machucado no derby, tinha o menino Cauê, mas o Cauê não foi bem, né, no estádio Moisés Lucarelli, talvez sentiu e sequer fica no banco. O Ian Henrique já jogou pelo lado direito, poderia ser uma alternativa, mas talvez não tenha aí também a confiança do técnico Maurício. É a entrada do Isaac no meio campo. O Isaac, ele foi contratado para ser a referência deste grupo, a referência técnica, um protagonista, mas ele não consegue. É impressionante como o Isaac não consegue se firmar como um titular absoluto, como o cara que assume a responsabilidade, mas hoje ele vai como se fosse o camisa 10. E à frente, os meninos, Luiz Miguel, João Vitor e Denis Júnior. O que me surpreende é a saída do João Marcelo. João Marcelo não foi mal no derby. As principais oportunidades do Guarani, elas foram nos pés do João Marcelo. Aquela no primeiro tempo, num chute que passou raspando a trave do Diogo. E no segundo tempo ele exige do Diogo uma grande defesa. Então ali foi um chute importante também, que poderia ter mudado até o panorama do jogo. Não sei se ele sentiu alguma coisa, um garoto também, né? A gente não acompanha o treino, mas algumas mudanças, em princípio, eu até questiono. Eu não tiraria o João Marcelo, mas é o Maurício que trabalha com essa rapaziada, é o Maurício que coordenou todas as atividades depois do jogo do último domingo, e ele sabe o que é melhor para o Guarani. A gente espera realmente que, mesmo com estas mudanças, o Guarani possa se encaixar e vencer o jogo diante do Novo Horizontino. Faltando 5 minutos pra bola rolar no Brinco de Ouro, você confere nos 99.1 e no youtube.com/CBN Campinas a ficha técnica completa do jogo com Antônio Lupe. Futebol, vamos CBN. Guarani. Sempre comigo, em
Escalado o Bugre para enfrentar o Novo Horizontino aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com Gabriel Mesquita, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 2, Matheus Sarará. Na zaga 3, Rafael, 4, Titi. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 5, Natan, 8, Anderson Leite e 10, João Vitor. No ataque, 7, Luiz Miguel, 9, Denis Júnior e com a camisa de número 11, Isaac. Repetindo a escalação do Bugre: Mesquita, Sarará, Rafael, Titi e Emerson. Natan, Anderson Leite, João Vitor, Luiz Miguel, Denis Júnior e Isaac. No banco, à disposição de Maurício Souza, 12, Fred Conte, 22, Ian, 13, Caio Dias, 14, Pedro Manuel, 16, Vinícius Cauê, 15, Daniel, 21, Vinícius Iugi, 18, Caio Melo, 20, Giovani, 17, Raí Nascimento, 23, Rafael Bilu e 19, João Marcelo. Novo Horizontino. Frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão. O Tigre de Novo Horizonte, do 017, vem a campo para enfrentar o Guarani com um Ayrton no gol. Na ala direita com a 2, Rodrigo Soares. 3 zagueiros, 3, Rafael Donato, 4, Patrick e 26, Dantas. Na ala esquerda com a 30, Vagninho. No meio-campo, 5, Jean Imer, meia dúzia, Luiz Oyama e com a 7, Pablo Diego. No ataque, 11, Robson e 47, Fábio Matheus. Repetindo a escalação do Novo Horizontino: Ayrton, Rodrigo Soares, Donato, Patrick, Dantas. Vagninho, Jean Imer, Luiz Oyama e Pablo Diego. Robson e Fábio Matheus. No banco, à disposição do técnico Eduardo Batista, 93, Jordi, com a camisa 8, William Farias, 10, Matheus Friso, 16, Heverson, 17, Bruno José, 20, Ayrton, 22, Oscar Ruiz, 28, Marlon, 33, Renato Palme, 38, Léo Natel, 88, Patrick Brey e 99, Natan Fogaça. A arbitragem do jogo. Apita o duelo entre Bugre e Novo Horizontino, João Vitor Gobi. João Vitor Gobi é o dono do apito. O assistente 1 é Evandro de Melo Lima. O 2, Enderson Emanuel Turbiani da Silva. No VAR, no árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda. Guarani escalado, Novo Horizontino escalado, trio de arbitragem também, toda a equipe da CBN Apostos e ele também escalado para todo o primeiro tempo lá no Brinco. Vai, Cabelinha! Legal, Pio, grande abraço a todos os que estão ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. As suas equipes ainda batendo papo, batendo bola, aquele último toque de bola antes da bola rolar oficialmente para a partida entre Guarani e Novo Horizontino. Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos. O Novo Horizontino de camisas e meias brancas, calções pretos e detalhes em amarelo e preto, tanto na camisa como também nos calções dos atletas da equipe de Novo Horizonte. Parou a chuva, né, Lupe? Ou não? Parou. Tá só, sabe aquele chuvisco bem manso, mas a chuva do período da tarde, tô até aqui ao lado do Ivan, que é fiscal da federação, assustou o pessoal, viu? Tanto é que o público não é tão grande. O Guarani até fez promoção de ingressos, meia entrada em todos os setores do campo para torcedores com a camisa do Guarani. E o sócio torcedor pode trazer o acompanhante, mas o público, por conta da chuva, é pequeno, viu, Cabelá? Começou a chover antes das 4 da tarde. Aquela chuva mais tranquila, mas sem parar, né, Carlão? E esse gramado pesado aí que ficou, pode atrapalhar um pouquinho o futebol, Carlão? Pode atrapalhar. É claro que aqui de cima, né, me parece um gramado muito bom, mas lógico, né, pesado, liso, isso muda a dinâmica da partida, torna-se uma partida até de mais velocidade, né? Então os marcadores vão precisar estar atentos.
O Mesquita defende o gol do placar aqui no Brinco de Ouro. Consequentemente, o Ayrton do Novo Horizontino defende o gol ali do portão principal de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Tudo pronto, bola no centro do gramado. Saída de bola com a equipe do Novo Horizontino. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Novo Horizontino. Futebol, vamos CBN. Toca a bola, campo defensivo, a equipe do Guarani na saída do Anderson Leite, está jogando errado, ela sobra com o Yuma, recua com o Donato, começa de novo no sistema defensivo, a equipe de Novo Horizonte, lá pelo lado esquerdo, quem chega, trabalha, a saída é o Patrick, já bota no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela esquerda, quem briga pela bola, lá na ponta canhota, era o Fábio bateu, chega por baixo, a zaga do Guarani, dá um bico da bola, rasga da sobra ali pela intermediária, sai jogando o Bugre, sai jogando ali com o João Vitor, ele domina, devolve lá na lateral direita, vai trabalhando, sai de bola o Sarará, ele gira, perna direita, despacha pro campo de ataque, ela vai direto pra fora. Cabela. Mas teve desvio, arremesso manual pra equipe do Bugre, pois não, Lupe? Esse bumbo que você ouve no som ambiente de Naldo Araújo é da torcida do Novo Horizontino, porque a torcida do Guarani, a organizada, ainda não chegou. Não trouxe o bumbo. Não, eu acho que tem alguma punição, cara, porque eles não vieram no último jogo. Vai você. Trabalha a equipe do Guarani, campo de ataque, lançamento foi feito, chega Patrick por baixo para fazer o corte. A bola no bate, rebate e sobra pela intermediária, o Guarani se mantém no campo de ataque de perna da canhota, o Isaac já bota aqui pro lado esquerdo, o Emerson recebe, domina, volta a bola com o Anderson Leite, que recua com o Titi para começar de novo na zaga da equipe do Bugre. 0-0, minuto e 20 de bola rolando deste primeiro tempo. Toca a bola a equipe do Bugre, Sarará lá pela direita, rola a bola lá do lado direito, quem vai buscar o jogo para ele, Luiz Miguel, volta com o Sarará, pois não. É só para finalizar a informação, sim, tem a jovem do Guarani, a turma do Barril também com a faixa ali e a Guerreiros, a Fúria não tem faixa aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas acredito que seja uma punição porque no jogo passado também não tinha contra o Água Santa. Vem Novo Horizontino, o lançamento é feito lá pela ponta canhota, chega Matheus Sarará, no bico da bola, joga para fora do campo. Cabelinha, fala, Carlão. Tô percebendo, né, que existe uma dúvida sobre o posicionamento do Sarará, se ele vai como lateral direito. Em princípio, estamos com 2 minutos, me parece um zagueiro pelo lado direito, né? Agora faz uma primeira linha com 4. Mas pelo menos no primeiro posicionamento o Emerson saiu, o Sarará ficou ali praticamente como um zagueiro. Vamos ver se teremos mudanças e tal, mas por enquanto me parece um Sarará como um zagueiro pelo lado direito. E é ele que está lá no arremesso manual lá pela direita. Busca alguém para fazer o arremesso, ele joga no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela direita, sobe de cabeça o Donato. O Donato escola, a bola vai para fora, é outro manual para a equipe do Bugre. Vai o Sarará, vai pegar a bola lá no pote da pipoca, já faz o arremesso, devolve lá no sistema defensivo para começar tudo de novo a equipe do Bugre. Titi recebe aqui pelo lado esquerdo, campo defensivo, tem pertinho dele o Emerson, ele pede pro Emerson adiantar, ele toca na frente, o Emerson já vem para o campo de ataque, em cima da linha de desordem do campo, faz o lançamento, joga no campo de ataque, por cima tem Donato, 2,5 metros de altura para subir de cabeça para fazer o quarto, sobe e desce da bola, ela sobra mais uma vez com o Luiz Miguel de cabeça, recua com o Sarará, volta a bola com o Luiz Miguel lá pela direita, protege, escapa da marcação, carrega, vem fazendo a finta, toca só quando faz o passe errado, por baixo quem conserta ali é o Natan, que recua para começar de novo lá com Mesquita. 0-0, 3 minutos e bola rolando desse primeiro tempo. Quer dizer que as torcidas organizadas que aqui estão não tem bumbo, né, do Guarani? É isso? Não tem instrumento. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem. A Guerreiros está com instrumento, mas ainda não estão colocando em prática. Só a torcida do Novo Horizontino, que aliás, até pelo dia, pelo horário do jogo e pela distância, comparece até num certo número. Não, número legal. Vou apontar aqui, daqui a pouco eu trago quantos torcedores do Novo Horizontino estão aqui no Brinco. A sua visão é boa. Aqui embaixo da cabine tem bastante gente, Não. É que subiu um cheiro de pipoca aqui agora há pouco. Ah, o pessoal tá produzindo, né? Verde. 3 minutos e 50 no campo de ataque, vem equipe do Guarani, lançamento efeito, Donato acompanha. Donato também falou pra você, ele é grandalhão, pesadão, mas ele não para do campo, ele tava lá do outro lado brigando lá pela lateral esquerda, agora tá aqui na lateral direita. O arremesso semanal pro Novo Horizontino no sistema defensivo. Ali para fazer a cobrança com as mãos, o Rodrigo Soares fez um passe um pouquinho mais atrás ali para começar com Dantas. Dá o bico da bola, quase que ele acerta ali o quero-quero. Toca na bola mais uma vez a equipe do Guarani que vem pro ataque na recuperação de bola. O Emerson dá um tapa nela, faz o lançamento ali à frente da grande. Olha o Rodrigo Soares, gente. Ele deu um bico pro outro, ele estava virado. Botou fogo lá pro Wagninho, escapar lá pelo lado de esquerda defensivo, tenta sair jogando, perde a bola, recupera o Guarani, briga por ela. O Luiz Miguel chega no lance ali também para ficar com ela e o arremesso manual para a equipe do Guarani, mas o tal do Rodrigo Soares foi muito amigo aí, viu, Lupe? Ele tentou colocar um efeito na bola para mandar para frente, mas ela foi pro lado, caiu lá do lado direito
O Luiz Miguel brigou, conseguiu um arremesso lateral ainda para o Guarani. Sarará tá na cobrança do manual. Ele faz o arremesso pro João Vitor. Devolve no Sarará lá pela ponta direita. Pintou o cruzamento, vem bola pro meio da grande área dele. Júnior não consegue o domínio. Donato de cabeça, ele se estica todo para fazer o corte e tenta sair jogando aqui pro Novo Horizontino. A falta anotada em cima ali do Oyama no meio-campo. Na verdade, não era o Oyama que estava ali, não, era o Jaimir que recebe a falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 9ª rodada. Série A1, Campeonato Paulista. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugre. Novo Horizontino. 0 também para o Tigre, Rafael Pio. Central da bola. Major Levi Sobrinho, bola rolando 6 minutos do primeiro tempo. Internacional de Limeira e Palmeiras 0-0. Daqui a pouco, 21h30, com transmissão CBN. Tem São Paulo e Velo Clube. Velo Clube. Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, logo depois de Guarani e Novo Horizontino. Trabalha a série, bola mais uma vez, a equipe do Bugre lá pela direita com o Sarará. Dá bicando a bola, joga pro campo de ataque, a bola vai direto para fora, remessa é manual para a equipe do Novo Horizontino. Vai se ajeitando lá do lado esquerdo para fazer a cobrança. O Jean Iber já faz a cobrança, joga no campo de ataque. Sobra de bola com Robson, bota na frente, lançamento é feito. Chega por baixo o Emerson. Faz o corte e tenta sair jogando, joga errado, bola espirrada, vai sobrando com Mesquita. Carlão de Freitas. Guarani, ele tem mais posse de bola, mas não consegue acertar passe, Carlão. Me parece um Guarani nervoso, né? Nesse primeiro momento, o Novo Horizontino faz uma marcação alta, né? Para dificultar a saída de bola do time bugrino, mas me parece um Guarani nervoso até aqui com 6 minutos de jogo. Tem Guarani, lançamento feito do Emerson lá pro Emerson lá no campo de ataque. Sobe a zaga do Novo Horizontino, faz o corte, tenta sair jogando, joga errado, joga em cima do Dantas, bola bate no Dantas, sobra com o Rodrigo Soares, vem Donato para tentar consertar as coisas, de perto da direita faz o lançamento, ligação pro campo de ataque, sobe de cabeça, Rafael. Escora, joga a bola para fora, arremesso é manual para a equipe do Novo Horizontino. Tem ali o Pablo Diego para cobrança, tem o Rodrigo Soares um pouquinho mais atrás. Rodrigo Soares fica com ela para fazer o arremesso. Começa de novo com Dantas no sistema defensivo, já faz a ligação ali com o Grandalhão, o Donatão, já bota a bola lá pelo lado esquerdo, trabalha com o Patrick, faz a finta para cima do Luiz Miguel, devolve do Donato, aperta a marcação dele Júnior para cima do Donato, perna canhota, faz o lançamento lá na ponta esquerda, o lançamento foi feito, Vagninho de cabeça ele escola, botou na frente, Robson tentou de calcanhar. Acabou errando, passe de calcanhar, ficou fácil ali pro Mesquita, botaram ontem na casa em mais um lance errado do Guarani. Fala, Lupe. É, jogada com o Robson, camisa número 11, ele tentou o passe pro Fábio Matheus, camisa 47, mas a bola acabou ficando nos braços ali do Gabriel Mesquita. Torcida do Guarani não gostou nada desse lance agudo do Novo Horizontino. Tenta Guarani, sai jogando, Donato chega por ali mais uma vez para fazer o corte, ela sobra lá pelo lado esquerdo com o Fábio Matheus, ele tenta o toque, fica caído o gramado, pedindo uma falta, o árbitro diz que não foi nada, sobra de bola com a equipe do Bugre, bola recuada lá pro Mesquita, o Robson vai para cima dele, tem Pablo Diego na pressão, o Mesquita gira, dá um bico na bola, porque fica reclamando que não tinha ninguém para receber a bola ali, adianta a marcação no Horizontino, aperta para cima do Guarani, sobra de bola com o Vagninho, toca a bola mais atrás, trabalha com o Patrick, ajeita, aperta a canhota, devolve lá pela ponta esquerda, Fábio Matheus, domina, protege, gira, escapa, protege bem a bola ali na frente do Luiz Miguel, deixa curtinho com o Vagninho, que já encontra ali pelo meio o Jean Iber, tenta o lançamento, a zaga do Guarani, faz o corte e tenta sair jogando rapidamente, perde a bola, o Guarani no bate e rebate, o Emerson corre para evitar a saída, não consegue, bola para fora, arremesso é manual, a torcida já começa a pegar no pé, hein? Torcida começa a pegar no pé, vem o Novo Horizontino pro ataque, Oyama com ela ali pela meia direita, encara a marcação do Natan pra cima dele, toca do lado, fez o passe ali com o Fábio Matheus, ele ajeita a bola na perna canhota, deixa com o Vagninho aberto lá pela esquerda que recua pra começar de novo com o Donato. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Oyama faz de lançamento para o Vagninho no peito, domina, coloca no gramado, recua com o Matheus. Fábio Matheus, mas já sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque do Novo Horizontino. Carlão de Freitas, você falou em nervosismo da equipe do Guarani, mas o Guarani parece que está meio bagunçado em campo. Sim, esse posicionamento do Sarará ainda deve estar causando algum estranhamento, né? Ora o Guarani faz uma primeira linha com 4 jogadores, né? O Emerson recompondo, mas na saída de bola está bem definido, né? Com 3 jogadores. Acho que ele tentou espelhar, né? Que o Novo Horizontino tem essa filosofia de jogo com 3 jogadores
né, no sistema defensivo. Talvez ele tentou espelhar com a equipe do Novo Horizontino, mas ainda não se firmou no jogo o Guarani, não. 9 minutos e meio, vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito para ninguém. Tá lá o goleiro para ficar com ela. O Ayrton que bota o Arte na casa sem problema nenhum, sem perigo nenhum para a equipe de Novo Horizonte. Toca a bola, sai jogando ali pelo meio com o Iber. Devolve no goleiro Ayrton. Na perna direita, vai para cima dele o Denis Júnior. O Ayrton despacha para o campo de ataque. O Emerson responde de cabeça, toca na bola. Aqui pela esquerda o Isaac tenta dar um tapa na bola, fica reclamando de uma falta, sobra de bola. O Novo Horizontino vem com Robinson. Domina, breca, olha, busca do lado, fez o toque. Rodrigo Soares faz a proteção ali, tem marcação em cima dele do Anderson Leite. Bateu a carteira o Anderson Leite na roubada de bola, bola enfiada no meio do caminho, foi no contrapé. Patrick estava ali bem postado para fazer o corte, ele já recupera a bola para o Novo Horizontino, bota no campo de ataque lá pela esquerda com o Vagninho. Ele vai na linha de fundo, preparou, cruzou para trás. Chegou por baixo, Natan para lá para fazer o corte. Sobra com o Sarará, lá na área, faz o toque, sai jogando errado. O Donato, Denis Júnior recebe lá pela ponta direita, tenta a finta, ficou caído, tanta sobra, Denis Júnior de novo, ponta direita, bateu pro gol nas mãos do goleiro. Pega o Ayrton e bota a ordem na casa. Se enrolou todo o Denis Júnior depois de um promissor contra-golpe, hein, o Lupe? Achei que seria um baita de um contragolpe do Guarani e o Denis Júnior acabou se enroscando com a bola, se enrolou, não sabia o que fazer com a bola. Todo mundo errou, né? Primeiro o Rafael Donato deu um bote completamente atabalhoado, errado, e o Denis Júnior ficou com a sobra, mas também não soube aproveitar, ainda se recuperou e finalizou a jogada. Mais uma vez o Guarani toca na bola, o Emerson tenta o lançamento lá no campo de ataque, Donato faz o corte, o Vagninho fica na sombra, joga a bola com o Patrick, dá um bicão nela, sobe, desce, vem pelo meio campo por ali, Anderson Leite toca de cabeça, ela sobra com o Isaac, ele coloca no gramado, tenta a finta, encontra Denis Júnior, entre os zagueiros, já faz a bola rolada, tentou o passe lá pro Luiz Miguel, hein? Chegou por baixo para fazer o quarto, o Jean Imer salva a equipe do Novo Horizontino, que já vem pro campo de ataque, vem com o Iama, bota no ataque, lançamento feito, Robinson. Não consegue o domínio, bola vai sobrando com o Gabriel Mesquita, goleiro da equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 12 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Parou a chuva, hein? Parou a chuva, a temperatura caiu e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, vem Novo Horizontino pro campo de ataque ali pela intermediária, vai trabalhando o Imer, toca do lado com o Iama, faz a proteção, vai pra cima dele o Anderson Leite, ele gira, vai na contramão, o Anderson Leite acompanha o Iama, faz o trabalho ali pela meia, vai tentando armar a equipe do Novo Horizontino, recebe, Fábio Matheus lá pelo lado esquerdo, domina, recua, aqui tá 0-0, placar do jogo, Rafael Pio. Central da bola. Lá em Limeira o jogo começou juntinho com o do Brinco. 13 minutos do primeiro tempo, Internacional e Palmeiras 0-0. Pela Copa do Nordeste, o CSA vai batendo o Sampaio Correia por 1-0, 41 do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. 12 minutos e 40, Carlão, e a gente vê que se não for bola esticada, o Guarani não consegue chegar, não é? Não consegue chegar, o Novo Horizontino fica um pouquinho até mais com a bola, mas também não consegue a finalização. Jogo de muito estudo, né, Cabelo? A gente percebe o Novo Horizontino um pouco mais organizado. O Guarani tentando entrar na partida, já teve essa oportunidade com o Denis Júnior, mas um jogo muito igual até aqui, muito equilíbrio. Tenta sair jogando a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, sobe de cabeça o Patrick, escora, bota no Horizontino do campo de ataque, a zaga do Guarani, bem postada ali pela intermediária, adianta a marcação, faz o corte, a bola espirrada, sobra com Mesquita, já faz a abertura aqui pelo lado esquerdo com o Emerson, ele recebe e faz o domínio, o Pablo Diego encosta na cobertura, ele toca pela meia, com o Anderson Leite que tem o Iama na captura, que recua, pra começar de novo com Cabela. o Rafael, pois não, meu caro Antônio Lupe. Pessoal ainda tá chegando, viu? O público melhorou um pouquinho aqui no tobogã inferior, né? A parte de baixo das cabines de rádio, o pessoal tá chegando, muita gente entrando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, esperou a chuva passar, né, Cabelo? Não voltou, né? Chuva. Não, agora parou de vez. Eu tô de capa ainda, viu? Mas a chuva, por enquanto, não deu as caras desde quando o jogo começou. 13 minutos e 50 desse primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo, sai trabalhando a equipe do Novo Horizontino pela direita com o Rodrigo Soares, na perna direita ele rola a bola paralelamente a linha lateral do campo com o Pablo Diego lá pela direita, tenta o cruzamento, joga em cima do Titi, a bola vai para fora. Arremesso é manual para a equipe do Novo Horizontino. Rodrigo Soares vai chegando ali para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe
não acha ninguém ali próximo a ele. Lá pelo meio tem o Imer, ele toca do lado com o Pablo Diego, volta com ele, recua com Dantas recua com o Donato. Tá ali o Rafael Donato, faz o lançamento pro Vagninho lá pela ponta de esquerda. Tenta a finta, fica pedindo uma falta. Sobra de bola com o Sarará, toca do lado com o Natan, volta com o Sarará, Novo Horizontino já ajeita, adianta a marcação e tem jogador do Guarani que desabou. Me parece a distância o Sarará, que acabou desabando lá na lateral do campo, pede atendimento médico. Tá parado o jogo, viu, Lupe? Tá parado o jogo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é o Sarará, não. É o Luiz Miguel. É Luiz Miguel. É o Luiz Miguel. É o Luiz Miguel atacante, porque o Denis Júnior tá indo falar com o Maurício Souza. O João Vitor tá ali. O Sarará tá de pé. É o Luiz Miguel, camisa 7, que tá caído. Mas aparentemente tá tudo bem com ele. Ele foi na disputa de bola ali com o Vagninho, aí ele cai. Mas já tá tudo bem com ele. Levanta, parece que tá meio manquitola ali com a perna direita. Deve ter tomado um pisão, né? Naquele calo do dedinho que dói uma barbaridade, hein? Dói, um pisão ali e tal. Não teve nem aquela aguinha milagrosa. Não foi necessário. Tudo restabelecido. Água milagrosa tá caindo das 4 horas da tarde. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando, né? O primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro, 9ª rodada, Paulistão 2025, placar. CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, viu, Pio? Central da Bola. Na próxima rodada, domingo, 4 da tarde, o Guarani vai até o ABC enfrentar o São Bernardo. E na segunda-feira, o Novo Horizontino tem o clássico contra o Mirassol, às 8 da noite. Futebol Globo CBN. Tenta o Novo Horizontino chegar mais uma vez, o Rafael chega lá na cobertura, o zagueirão do Guarani bota a bola pra fora, fica pedindo uma falta, o árbitro não dá falta, mas dá o desvio. O arremesso manual pra equipe do Bugre, campo defensivo lado direito. E o Guarani tá apertadinho ali, Carlos, não consegue sair, o Novo Horizontino aperta a marcação, olha lá, já roubaram a bola de novo. O Eduardo, ele implementa, né, esta marcação mais alta, dificulta demais a saída do Guarani. 2, 3 oportunidades já, a saída com passes errados, a última aqui com o Titi, que tentou lançar o Emerson e foi para fora, a torcida já começou a pegar no pé. Esse jogo precisa passar pelo meio campo, né, principalmente pelo Isaac, aquilo que a gente fala. O Isaac é bom jogador, isso é inegável, ele já passou 2 vezes pelo Guarani em passagens regulares. Agora, o que falta no Isaac é assumir um protagonismo, né, se tornar uma referência do Guarani, porque qualidade ele tem bola para se tornar esse cara, mas ele não consegue. E neste jogo, notadamente, que o Novo Horizontino dificulta a marcação, ele é um cara importante, a bola precisa passar pelos pés do camisa 11, o Isaac. Passou pelo Oyama, tá lá o Oyama que recua a bola lá com o Ayrton, goleiro do Novo Horizontino. Fala, Pio, tem mensagem aí? Mandar um abraço pra galera que tá aqui no nosso YouTube, Emerson Santana, Cris Salvione, o Rafael Moraes, tá dizendo vai Bugre. No WhatsApp, o Du Amate, vamos verificar aqui, viu, Du? E o Adriano mandando o seguinte, Cabelinha, ganhar com o Titi na zaga é melhor jogar com a menos. É isso mesmo, Carlão? Não, né? É que o Titi, ele está fazendo um campeonato paulista complicado, né? Primeiro aquela expulsão lá no Morumbi, aquela cotovelada desnecessária no Caleri, o jogo contra o Palmeiras aqui, né? Em que ele foi mal e saiu vaiado, né? Claro que pega a confiança no atleta, né? Fica sem confiança para dar um passe. Mas é da base, a gente espera aí que ele possa se recuperar, inclusive agora, jogando contra o Novo Horizontino. Sarará se enrosca com a bola ali. Fica pedindo a falta o Fábio Matheus só segue o jogo, o Guarani vem pro ataque, lançamento foi feito, evita a saída, Luiz Miguel, protege bem a bola, vem no bico da grande área, preparou o cruzamento, fintou, carregou, chegou por baixo o zagueiro para fazer o corte. Tava lá o Patrick, ele tenta fazer uma finta, perde a bola, o torcedor não gosta nem um pouquinho, evita a saída do Sarará, já bota a bola com o João Vitor ali, pela meia direita, encara a marcação, vem carregando, tem 3 jogadores da cobertura em cima dele ali, ele tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro não foi nada, a bola volta com o Vagninho, despacha lá pro campo de ataque, lançamento foi feito e agora o árbitro parou. Agora sim pegou uma falta fora o lance, é isso, Lupe? Mas teve uma falta no João Vitor. Ele deu um dribles espetacular. Deu uma caneta pra cima do jogador do Novo Horizontino, do Vagninho, e depois foi derrubado. Nem o árbitro e nem o assistente marcaram a falta pro Guarani. Pelo contrário, deram a falta pro Novo Horizontino na sequência do lance no campo defensivo. Tem gol, Rafael Pio informe. E o gol é lá no Major Levi Sobrinho, é gol do Palmeiras. O Verdão abre o placar, golaço do Palmeiras, Maurício marcou 1-0, Verde tá na frente. 19 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 aqui no Brinco de Ouro.
Tá lá o Patrick na cobrança da falta, rola a bola com o Donato, devolve no Patrick, renta a lateral do campo, lá na esquerda, tenta o lançamento, por baixo faz o corte o João Vitor da primeira, briga pela bola no meio campo, Anderson Leite, a bola vem pela direita com o Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, já despacha pro campo de ataque no meio do caminho, o Titi, toca de cabeça, mas dá de graça, ali pelo meio com o Iama, toca na bola, Fábio, Matheus com ela, lançamento é feito pro Pablo Diego, na ponta direita, só faz a proteção ali à frente do Emerson, carrega na linha de fundo, evita a saída, tenta um calcanhar, tentou ganhar o escanteio, o Emerson tava ligadão, rouba a bola, fica com ela para sair jogando. Anderson Leite já dá um tapa aqui pelo lado esquerdo com o Isaac, devolve mais uma vez com o Emerson, faz a finta, vem pela meia, chega por baixo para fazer o corte. Jean-Imer corta, mas o Dantas dá uma sapatada ali no Emerson. A falta tá anotada, é falta para a equipe do Guarani, Lupe. E o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, olhou pro Dantas, que fez a falta para cima do jogador do Guarani e falou: tenha calma, paciência, na próxima é amarelo, falta já cobrada 0-0. Aí o toque CBN marcando 20 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, trabalha a bola mais uma vez, Guarani, campo defensivo, adianta a marcação do Horizontino, bola recuada com lá pro Mesquita, dá um bicão na bola, Rodrigo Soares vem, dá outro bicão, responde lá pro Mesquita, que agora faz a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, girando, tempo e placar do jogo. Aqui no futebol da CBN Campinas, passamos de 20 minutos deste primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Novo Horizontino também 0 para o Tigre. Fala, Pio. Central da bola. Lá em Limeira, 19:50 do primeiro tempo, Maurício marcou há pouco e o Palmeiras vai vencendo por 1-0. A Inter tomava a atitude do jogo e continua assim depois do gol sofrido. Passamos de 20 minutos, o Emerson toca de cabeça na bola, fica com ela, briga pela bola, mais uma vez, bota na frente, vai brigando ali com o Donato, ele corre na linha de fundo, bota velocidade, Donato é grandalhão, o passo largo, chega na frente, ele se estica, os dois ficaram se enroscando, sai jogando errado a equipe do Novo Horizontino, o Isaac tropeçou na bola, mas conseguiu ficar em pé, foi empurrado, pra mim foi falta. Pra mim foi falta em cima do Anderson Leite. Rouba a bola, a equipe do Novo Horizontino trabalha com o Fábio Matheus. Ele faz o domínio, toca do lado, João Imer com ela, na perna direita para fazer o break. Vai recuando ali, vai buscando alguém pro passe. Achei que foi falta, Carlão. O juiz vai se complicando à toa, né? Primeiro foi aquele lance do João Vitor e agora também lances fáceis, lances tranquilos para ele marcar a falta. Não marcou e já começa a gerar um clima pesado aqui no estádio. Vem mais uma vez Novo Horizontino tentando chegar no campo de ataque, a sobra de bola com o Isaac, bola vai para fora, o passe, último toque do Novo Horizontino, arremesso é manual para a equipe do Bugre, o árbitro manda esperar um pouquinho, tá conversando, não, tá tudo certo, tá valendo tudo isso aí, ó. Anderson Leite, toca na bola, volta mais uma vez ali com o Natan, ele busca alguém pro passe contra o Sarará, aberto lá na direita, o Sarará faz o domínio, devolve no Natan, entre 3 jogadores do Novo Horizontino, ele faz a finta, escapa, foi puxado, recebe falta. É falta ali pelo meio campo, é falta do Jean Imer, é mais uma falta de Jean. E essa, ô Lupe, pra mim era pra cartão, porque ele puxou pelo pescoço ali o Natan, viu? Jean Imer ficou na saudade, o Natan já tinha passado pela marcação do camisa número 5, também achei que merecia o cartão. Tá levando no diálogo, né? Na conversa, na resenha, o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo. É, a torcida que não tá conseguindo dialogar muito bem com ele, né, cara? Até tá dialogando, mas de uma forma que a gente não pode colocar no rádio. Também, verdade. Pois é, bem, esse diálogo aí, ele é meio que impróprio. Trabalha a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, lançamento é feito. Isaac saiu na cara do goleiro, adianta demais a bola. Ayrton faz a defesa, ele tentou domínio, se ele consegue esse domínio, ele faria o gol, Lupe. Foi no domínio de bola que ele perdeu ali o tempo, porque o posicionamento do Isaac foi perfeito. Ele passou entre o Rodrigo Soares e também o Dantas. Ficaram olhando para a bola, quando viram, o Isaac já estava com ela dominada, só que correu um pouquinho e ficou nos braços do Ayrton, a bola do jogo. Bem, Novo Horizontino já responde, vem pra cima com Robson lá pela esquerda, chega por baixo pra fazer o corte, o Rafael, ela sobra com o Vagninho, que devolve com o Jean Imer, ali pela intermediária, o Iama já recebe, vem pela meia direita, dá um tapa na bola pro Pablo Diego, que não consegue o domínio, dominou de canela, sobra de bola com a equipe do Bugre, vai trabalhando mais uma vez o Titi, bota no campo de ataque, lançamento é feito, Denis Júnior domina, tenta devolução ali pela meia, dá de graça pro Rodrigo Soares. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Trabalha Novo Horizontino mais uma vez no campo de ataque. Já Patrick, Carlão, e o jogo, hein, Carlão? Tá 0-0.
O jogo brigado, jogo disputado, sem possibilidades claras, né? Teve uma aqui do Isaac, mas eu tô achando aqui, o Isaac aqui preso do lado esquerdo não é interessante, né? Ele é lento, né? Um jogador mais de pensar o jogo por dentro. Seria mais importante colocar um jogador de velocidade aqui, né? Por esse lado. Ele está auxiliando o Emerson, mas o Isaac mais no meio campo, próximo dos atacantes, é um posicionamento mais interessante em que ele tem essa qualidade. E, aliás, um ponto positivo para ele, né? Pisou na área, criou oportunidades, quase que faz o gol. Sobe Titi de cabeça, faz o quarto, Anderson Leite tenta o domínio, consegue a tabelinha, a bola é boa, faz o lançamento lá pela direita, se apresenta Sarará no campo de ataque, não, é o Luiz Miguel por ali, para fazer o domínio, Wagner encostou perto da canhota, tenta fazer o lançamento, volta com o Sarará, toca de novo ali de calcanhar, Luiz Miguel, bota o Sarará na ponta direita, bateu direto pro gol, para fora. Nem cruzou, nem bateu pro gol, foi direto pra fora, de graça pra equipe do Novo Horizontino, Lupe. Jogada foi boa, né? Só que o cruzamento do Sarará não é lateral direito, tá improvisado ali no setor. Quando foi colocar a bola pra dentro da área do Novo Horizontino, pegou ali bem no canto, no bico da chuteira, e ela quase chegou aqui na galera da reportagem. Tiro de meta pro goleiro Ayrton do Novo Horizontino. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 25 minutos e meio. É o primeiro tempo do jogo e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. Novo Horizontino 0 para o Novo Horizontino. Fala, Pio. Central da Bola. Limeira, 25 minutos do primeiro tempo. Palmeiras com gol de Maurício segue vencendo a Internacional por 1-0. Com esse resultado, o Palmeiras está subindo para 16 pontos na terceira colocação, ficando a 2 da Ponte, que tem 18. Futebol Globo CBN. Lançamento feito para fora, Maurício Souza sai lá do banco, sai bravo com todo mundo lá, esbravejando, gesticulando, chamando a atenção da equipe, que toda vez que tem lançamento, lança errado, vai para fora, lá não pode perder saída de bola desse jeito, né, Carlão? Só voltando ao assunto, eu acho que seria interessante colocar o João Vitor aqui mais pro lado esquerdo e o Isaac por dentro, né? O Isaac é mais cerebral. E o Maurício tá ali meio encucado, né? O setor de criação do Guarani está devendo, não consegue criar boas oportunidades, naufragando, né? Entre os marcadores do Novo Horizontino. Um jogo que permanece, Cabelo, é equilibrado, sem possibilidades claras de gol. O Novo Horizontino agora um pouco mais acanhado, o Guarani toma mais a iniciativa, mas sem criar aquelas chances, né? Sem oferecer perigo aos dois goleiros. Guarani briga pela bola no meio campo, na recuperação, chega por baixo ali, o Natan dá o tapa na bola, ela sobra com o Isaac, já ajeita, carrega a bola, vem pro campo de ataque, bota na frente pro Emerson, o lançamento é bom, o Emerson com ela, perto da canhota, lançamento pra área, passa pelo Luiz Miguel. Vai pra fora em arremesso manual lá do outro lado, Luiz Miguel passou lotado, a bola também, Lupe. Mas o cruzamento do Emerson foi muito forte, né? E ainda deu tempo dele levantar a cabeça e observar o posicionamento dos atacantes. Quando mandou a bola pra área, pegou muito forte, ela se perdeu lá do lado direito, linha lateral, arremesso para a equipe do Novo Horizontino, o Wagninho tá na bola, só que agora o Ayrton, goleiro, está amarrando as chuteiras. Do pé direito ou do pé esquerdo? Do pé direito. Aliás, Cabela, parabéns pra você. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, sabia disso? Parabéns aos nossos ouvintes. Aliás, como é gostoso acompanhar futebol pelo rádio, né, Cabela? Eu sou apaixonado. Eu também. Eu cresci ouvindo grandes narradores. Sim. Ao lado do meu pai. Ele tá lá acompanhando, viu? Seu Eloy tá lá com o rádio ligado, o radinho ligado da CBN, acompanhando o somzão da CBN aqui. 27 minutos e 50. Tá jogando o Novo Horizontino, Donato não quis brincadeira, não deu um bicão na bola, joga pro campo de ataque, o Titi não sabia o que fazer com a bola, deu uma joelhada na bola, sombra pela intermediária, Jean Imer, responde pro Novo Horizontino, sobe de novo, Titi briga pela bola, fica ali, um sobre o outro ali, o Titi fica sobre o Robson, o árbitro da falta do Robson, viu, Lupe? É a cama de gato, né? O Robson, ele deslocou o Titi quando disputavam a bola que vinha pelo alto, o árbitro resolveu marcar a falta pro Guarani. Você sabia, Cabela, que esse rapaz que tá do seu lado, Carlos Eduardo de Freitas, comentou Charles Miller na primeira partida do rádio? Não duvido. Aí tem muita história, viu? Tenho certeza disso. Tenho certeza. Altos papos, resenha fortíssima com o Charles Miller. Arrastava, né? Bom jogador, Charles Miller.
Bola pra fora, arremesso manual pro Novo Horizontino. Aliás, reclamava da bola, né? A bola na época era muito pesada, né? É muito pesada. Agora é muito leve, né? Reclamo que agora é muito leve. Na época, botar uma bola daquela lá de 20, 30 anos atrás pra galera jogar aqui, quero ver só que esse gramado pesado. Meu Deus. Bola na grande área, Novo Horizontino ataque, sobra batida pra fora do gol! Rodrigo Soares bateu de primeira no cruzamento, ela passa à direita do Mesquita, vai pra fora, Lupe! Veio por trás da zaga o Rodrigo Soares, o lateral direito. O cruzamento veio da esquerda, do Vagninho, lá no segundo pau. Como elemento surpresa, ele só deu um tapa na bola. Pra sorte do Guarani, ela saiu pela linha de fundo, mas assustou o torcedor do Bugre aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pois é, a gente tá falando da bola, né? Ontem o Neymar reclamou da bola, do Campeonato Paulista, né? Reclamou demais da bola. Ele falou que a bola é ruim, mas não falou se ela é pesada, se ela é muito leve. Não disse o porquê. Dá uma bola de capotão pra ele jogar, né, Carlão? Aquela bola que Pelé jogava, pra ver como é que fica, né? Olha, Guarani no campo de ataque, batida, pega o goleiro. Cai Ayrton no canto esquerdo para fazer a defesa e botar a ordem na casa do Novo Horizontino, Lupe. Passe do Luiz Miguel, finalização do João Vitor. Ela tinha endereço. O endereço do gol, só que o Ayrton atento fez a defesa, primeira finalização mais efetiva do Guarani. Toque de 30 minutos, marcando toque no somzão da CBN, vem Novo Horizontino pro câmara, ataca o Pablo Digo, deixa a bola passar, Titi chega por baixo, corta o Emerson, toca na bola, ela vai pra fora, arremesso manual pro Novo Horizontino. Rodrigo Soares mais uma vez vai na cobrança, com as mãos, já joga ali com o Jean Imer. Domina, perto da direita, lançamento é pro Vagninho lá na ponta canhota. Sobe de cabeça, o Sarará joga pelo meio da área. Mesquita vai lá para botar ordem na casa do Guarani. Aliás, há muito tempo se reclama desses modelos de bola do Campeonato Paulista e do Brasileiro também, né, Carlão? Eu acho que a bola é muito leve, né? Isso atrapalha, aliás, os goleiros, né? Você, Camilo, um dos grandes goleiros da história da várzea de Americana, né? Mas hoje realmente essa bola ela é muito leve, né? Pois é. O Neymar ontem, mas virou o assunto do dia, né? Será que é a nova Jabulani, Camilo? Então, pois é, ele pautou toda a imprensa esportiva. Aí ninguém falou da produção abaixo. Engraçado que o Garro passou bem, né? O Memphis tocou bem pro lado, verdade, o Yuri mandou bem pro gol. A discussão que estava racional ficou emocional. Girando o tempo emplacado do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, nona rodada. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugre. Novo Horizontino. Vem Guarani, Denis Júnior. Bateu cabeça a zaga. Denis Júnior preparou. Denis Júnior. Ele recebeu um presentaço ali dos dois zagueiros da equipe do Novo Horizontino, Lupe, na hora de fazer o gol. A bola é muito leve. Aí caiu na perna ruim, né? Caiu na esquerda, quase caiu no chão. O Denis Júnior na hora da finalização pegou muito mal na bola, mas o posicionamento dele foi interessante, passou no meio dos dois zagueiros do Novo Horizontino. Carlão, tá tão difícil ter uma oportunidade, né? Então, e já é a segunda que ele ganha do Donato aí, nesse posicionamento, né? O Donato vai tentar atacar a bola, agora ele trombou com o zagueiro, com o companheiro, e o Denis Júnior levou a vantagem. Faltou a perninha esquerda, né? O cara que veste a 9 do Guarani, ele tem que ter um repertório apurado, né? A história mostra isso. Pois é. Ele bateu muito mal, né? Ali ele mostrou que é só pra subir no ônibus. Muito mal. 32, aqui tá 0-0, viu, meu caro Rafael Pio? Central da bola. Lá em Limeira, 32 também. O Palmeiras tem falta agora perigosíssima. Segue vencendo a Internacional por 1-0. Campeonato Goiano, Aparecidense e Goiás 0-0. Goiânia e Goianésia, o povo lá gosta de ter Goiás no nome. 1-1. Futebol Globo CBN. O Lupe quase mudou o nome dele quando foi pra lá, Lupe. Goiano, né? Goidônio. Goilupe. 33 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cruzamento vem pra grande área. Faz o corte, Donato. Guarani briga pela sobra. Donato chega
Parece um trator ali, ele chegou, dá um bico na bola, tira o perigo ali da meia-lua da grande área, joga pra fora, arremessa manual pro Guarani. Já faz a cobrança. Rafael faz o domínio, coloca no gramado, já rola a bola com o Titi. Lado esquerdo, zaga do Guarani, vai tentando sair mais uma vez a equipe do Bugre, bota no campo de ataque dele, Júnior, de cabeça ele escora, a bola vem pelo meio, o toque é feito, chegou bem ali mais uma vez o Luiz Miguel, tentou a tabela, chega a zaga do Novo Horizontino pra fazer a roubada, ela sobra com o Fábio Matheus, já vem pro campo de ataque, lançamento é feito ali com o Robson, escapa da marcação de 3 jogadores do Guarani, dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita, com o Rodrigo Soares, devolve, pouquinho mais atrás ali com o Dantas faz o lançamento no meio, com o peito, Robson ajeitou, o Oyama lançou para ninguém. O Oyama levantou a cabeça e jogou longe do Pablo Diego, só tiro de meta pro Guarani, viu, Lupe? E o Robson, que participou também da jogada, até chegou a ser um alvo do Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. A diretoria do Bugre chegou a propor um pacote, um valor para a disputa do Campeonato Estadual e aí depois tentar permanecer com o jogador para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Não logrou êxito. Robson acertou com o Novo Horizontino até o fim da temporada. 34 minutos e 40. Guarani tenta chegar no campo de ataque. Vem zaga do Novo Horizontino mais uma vez para fazer a roubada. Rafael de cabeça, ele escora. Vem pelo círculo central do gramado com o Denis Júnior. Já bota a velocidade. Está aberta a marcação da equipe do Novo Horizontino. Vai na bola pelo lado esquerdo. Trabalha Emerson. Recebeu, dominou, carregou, tocou do lado. Se apresentou o Anderson Leite. Tá sumido o Anderson Leite no jogo, hein? Toca na bola mais uma vez ali com o Natan. Devolve lá pelo lado direito, Saraná se apresenta para o campo de ataque como se fosse um ponta, lá com o Luiz Miguel, troca passe, Luiz Miguel ajeita, aperta a canhota, tenta o passe, bico da grande área, por ali com o Denis Júnior. Foi programado, pede uma falta, o árbitro estava do ladinho dele ali, disse que não foi nada, e o Lupe tá bem posicionado aí também, viu, Lupe? Nada. Toca a bola, Novo Horizontino na saída mais uma vez ali com o Jean Iber. Rola a bola lá pelo lado esquerdo com o Fábio Matheus. Lançamento é feito lá na ponta canhota pro Pablo Diego. Escapou da marcação, entrou na área, fez o break, tirou o corpo, sai da grande área, vai lá pelo lado esquerdo, deixa do lado curtinho com o Vagninho. Ajeita a bola na perna direita, rola a bola com o Fábio Matheus pela intermediária. Preparou o chute, prefere um tapa na bola pela direita com o Rodrigo Soares. Faz o domínio, puxa pela meia, encosta a marcação do Isaac pra cima dele. Devolve a bola no Fábio Matheus para fazer o domínio na perna da canhota. Rola a bola no campo de ataque, vai se apresentando o Patrick. Zagueirão cruzou pra área, bola pipocou pelo meio da grande área. Chega por baixo para fazer o corte o Natan, quem rasga dá um bico nela é o Sarará, joga para fora do campo, aperta o Novo Horizontino, viu, Lupe? Aperta o Novo Horizontino, a zaga do Guarani quase bateu cabeça e aí de repente o Rafael deu um chute na bola, evitando qualquer problema para o sistema defensivo do Bugre. Novo Horizontino segue no ataque, jogadores do banco do técnico Eduardo Batista já em processo de aquecimento. Mesquita caiu, pede atendimento, o goleiro da equipe do Bugre está sentado lá encostado na trave e pede a entrada do departamento médico. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 9ª rodada do Paulistão 2025. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, Rafael Pio. Central da Bola. Limeira, 37 minutos do segundo tempo, o Palmeiras manda no jogo e no placar, vai vencendo por 1-0 a Inter com gol de Maurício. E o Wilson Luiz Seneme foi demitido hoje do comando da comissão de arbitragem da CBF. O ex-árbitro presidiu o órgão desde 2022. Nova estrutura será anunciada na quinta-feira e o GE apurou que os ex-árbitros Rodrigo Martins Sintra e o Luiz Flávio de Oliveira farão parte dessa comissão. Segundo consta, vai ser uma comissão a nível internacional. Eles usaram o termo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais. Que beleza, hein? Então, eu não ia saber falar tudo isso daí, né? Resumindo, nível internacional. Esperamos, né, Carlão? Nossa, o Sintra quando apitava era chato, hein? Nossa, ele era estilo aquele Ricardo Marques Ribeiro. Nossa, vamos ver que tem sorte. Vamos lá, né? Vamos lá. Os professores pardais. 38 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0, arremesso manual, Vagninho vai na cobrança, joga a bola pra dentro da grande área, chega o Novo Horizontino, chega também a zaga do Bugre para fazer o corte e tiro perigo, sobe de cabeça do Denis Júnior, toca na bola, não tem ninguém ali pelo meio, ela sombra com o Patrick que recua lá com o Jean Imer, na perna direita já faz a ligação pra dentro da grande área, passa por todo mundo, não pelo Gabriel Mesquita, que bota a ordem na casa do Guarani.
E a torcida pede pressa, faz a ligação direta no campo de ataque pela ponta canhota pro Isaac. Ele corre a bola, corre ele, ninguém chega na bola, só tiro de meta, Lupe. Não deu pro Isaac, o lançamento veio muito forte, a bola quicou na grama, o Isaac até deu aquele sprint para tentar evitar a saída da bola pela linha de fundo, mas não conseguiu. Tiro de meta pro Ayrton Michelon. Eu explico por que ele inseriu o sobrenome, porque chegou o Ayrton, lembra? Aquele que jogou no Guarani, atacante, que também teve que colocar o Moisés. Então, para não ter confusão no elenco, eles acrescentaram o sobrenome, o Ayrton Michelon e o Ayrton Moisés. E não pode ser Ayrton M, que os dois são com M, né? Exatamente, você observou muito bem esse detalhe que eu não tinha percebido. Muito bem, Lupe. 39 minutos. Você é fantástico. É? Toca a bola mais uma vez a equipe do Bugre, que vem pro campo de ataque lá pela direita com o Luiz Miguel. Faz a proteção, escapa da marcação, gira, bota na frente o lançamento. Era pro João Vitor. Antes dele o Patrick, bota o corpo à frente, bola vai para fora, protege a bola, só tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino. 0-0. Ô Carlão, o jogo murchou, né? Murchou e o Guarani não pode deixar o jogo morno, né? Um jogo tranquilo, um jogo que interessa ao Novo Horizontino, né? O Guarani precisa se movimentar, criar oportunidades. Estou invocado com esse posicionamento do Isaac. Eu acho que por dentro ele poderia funcionar melhor. O Guarani precisa de mais velocidade pelos lados para fazer com que o Denis Júnior apareça também, para criar oportunidades em bolas aéreas. O Guarani não criou uma, praticamente nem finalizou o gol. Então, um jogo que não é interessante para o Guarani. O primeiro tempo, realmente, se ele está morno agora, né? Mas acho que a tônica do primeiro tempo foi, né? Esse jogo meio, né? Muito tranquilo. Isso não é bom pro Guarani. O Guarani precisa do resultado. Lançamento foi feito no ataque do Novo Horizontino. Rafael fica com ela, toca com o Matheus Sarará lá pela direita, que despeça para o campo de ataque. Lançamento foi feito, Donato de cabeça escora, a bola sobe, desce, o Denis Júnior briga por ela, tenta o domínio, toca do lado, Anderson Leite na sombra para carregar a bola para o campo de ataque. Faz uma graça, gira, só que na contramão, toca com o Emerson, lado esquerdo. Tem a proteção ali em cima dele, devolve no Anderson Leite, prepara o chute de fora da área, tenta a finta por baixo de Iber, corta na primeira, sobra com o Denis Júnior, devolve no Anderson Leite, abre lá pela ponta direita, Sarará, passou lotado, vai lá na linha de fundo, preparou o cruzamento, foi travado. Bola para fora. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Na minha marcação, o primeiro escanteio no jogo, viu, Lupe? Não teve um pro Novo Horizontino ali na direita? Não, foi lateral. Foi lateral. E essa jogada foi curiosa, porque é o Sarará improvisado de lateral direito contra o Vagninho, que também faz uma função meio que improvisada ali na lateral esquerda do Novo Horizontino. O Sarará levou a melhor, escanteio pro Guarani. Vem bola na área do Novo Horizontino, Luiz Miguel na cobrança. O Evandro de Melo Lima, auxiliar, tá mandando colocar a bola no lugar, que ela tá fora do lugar lá. Olha lá, foi lá, vai mais, 2 dedinhos pra trás. Olha lá, mandou arrumar de novo. Chato, hein? Meu Deus do céu, hein? Nossa. 2 dedinhos pra trás, é isso, mais lá, é isso, meio centímetro pro lado esquerdo. E espera o compasso lá pra ver se tá dentro do quarto círculo lá, certinho lá, vai lá. Pronto, agora tá certo. Vem escanteio, aí cobra curtindo lá. Tá jogando mais uma vez a equipe do Guarani. Vem lançamento pra dentro da grande área, pega o goleiro. Ô Lupe, todo aquele trabalho pra tocar do lado da bola, Lupe. O dia que eu for presidente da FIFA, isso vai acabar. Escanteio curto, tiro indireto pro adversário. Agora o Ayrton teve um choque ali com o Dantas, camisa número 26, e acabou caindo ali de mau jeito. Faz ali um movimento na perna direita, tá caído o goleiro do Novo Horizontino, mas não é cera não. Teve um toque ali junto com o zagueiro, próprio companheiro do Novo Horizontino, o Dantas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Lá, tudo certo lá com o Ayrton, goleiro da equipe do Horizontino, já sai jogando lá pro lado esquerdo com o Patrick. 42 minutos e 40, finalzinho de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, tá 0-0 placar do jogo. Patrick faz o domínio, gira na frente do João Vitor, toca na bola no peito do Fábio Matheus, ele domina, coloca no gramado, fez o passe com o Iama, quase com o Iama, entregou de graça ali pro Denis Júnior. Bola chega mais uma vez com o Dantas, tenta o lançamento errado, agora nem recupera a bola, vem trabalhando com o Isaac, tenta a finta, o Dantas se recupera, o árbitro para, tava dando uma vantagem ali, uma falta anotada em cima do Denis Júnior. Como o Guarani perdeu a bola, ele voltou atrás e anotou a falta, Lupe. E era para cartão também a falta do Dantas em cima do jogador Denis Júnior. Ele parou o contra-ataque, o Denis Júnior ficou caído, ele ia receber a bola novamente
sairia em condições até de criar uma boa jogada, só que foi derrubado. O árbitro, mais uma vez, tenta resolver e vai resolver na conversa com o zagueiro Dantas, que fez a falta no Denis Júnior. Denis Júnior tá caído, o árbitro conversa com o atacante do Guarani, vai se levantando, o árbitro não autoriza a entrada do departamento médico, vai levantando ali o Denis Júnior, 43 minutos e 50. Pronto, Denis Júnior levantou. Na verdade, ele tomou aquela paulistinha, aquilo ali dói uma barbaridade, viu? Dói. Ai, como dói. Dói demais da conta. Pega no ossinho, né? Misericórdia. Vá pra você, rapaz. Fica uma semana dolorida a região ali. Olha lá, o árbitro mandou voltar 2 centímetros para trás. Tá certo agora para a cobrança da falta. Tem árbitro que gosta de aparecer, não é? Esse mais importante que o jogo, né? Pois é. É falta para o Bugrão, 44. É falta pro Guarani, vem bola pra dentro da grande área, correu pra bola rolada, Natan com ela. Toca na bola lá com o Sarará. Faz o domínio, Sarará, agora sim vem cruzamento pra dentro da grande área. Sobe de cabeça, a bola vem pelo meio, rasga lá no meio. Chegava por ali para fazer o quarto tiro, perigo era o Robson, que estava de zagueirão lá no meio da área. Sobra de bola com o Natan, já ajeita a bola, vem pro campo de ataque, vem carregando a equipe do Guarani. Natan bota na frente, lançamento é feito, chega Rodrigo Soares para fazer o quarto. O Dantas tenta sair jogando perto da bola, ela volta com o Rodrigo Soares, rasga, dá um bico na bola, tiro, perigo da área. Ela chega pro campo de ataque, Titi vem para fazer o quarto, joga para fora, tem gol, fala Pio, onde? Lá em Limeira, Cabela, 44 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Flaco Lopes subiu mais que a zaga da Inter e colocou mais uma vez na rede. Palmeiras 2, Internacional 0. O Leão tá indo pra Série A2, hein? O Leão que não abre o olho vai pra Série A2. Só um milagre, hein? Mais 3. Acaba lá mais uma vez a equipe, vamos a 48. Trabalha o Novo Horizontino ali pelo círculo central do gramado com Donato. Já faz a abertura lá pela lado esquerdo, se apresenta no campo de ataque o Patrick, faz o break. João Vitor encosta da cobertura, ele devolve com Donato no círculo central do campo. Vai trabalhando a bola de um lado, de outro. O Guarani fica plantado ali à frente da grande área. Rodrigo Soares faz o domínio, carrega, deixa do lado, mais atrás com Dantas. O Dantas busca alguém para fazer o passe, prefere o passe curtinho do lado com Donato. Donato já faz o lançamento, lá na ponta, canhota, lançamento é feito, sobe de cabeça o Sarará. Tava lá o Luiz Miguel para fazer o quarto e joga a bola para fora. Arremesso manual cobrado pelo Novo Horizontino para começar de novo. Tem que mudar muita coisa do Guarani pro segundo tempo, né, Carlão? Primeiro ter efetividade, né? Não adianta nada ficar com a bola, mas não criar chances, não impor, né? Não ter a velocidade pelos lados. O próprio Emerson, que está se destacando no Paulistão, praticamente não fez uma ultrapassagem, né, aqui pelo lado esquerdo, e ele é um jogador fundamental. O Maurício vai ter que dar uma mexida, uma sacudida nesse time para a etapa complementar. Vem Novo Horizontino, cruzamento na área, sobe Fábio Matheus de cabeça. Ele não esperava tanta liberdade, viu, Lupe? E a jogada começou com uma devolução errada do Titi. Foi jogar a bola pra frente, jogou nos pés do Rodrigo Soares, o lateral direito, que cruzou pro Fábio Matheus, que estava desatento. Quando viu, a bola já estava viajando de cabeça. Ele mandou pela linha de fundo, tiro de meta pro Gabriel Mesquita, goleiro do Bugre. Vai terminar a primeira etapa aqui no Brinco de Ouro, 46 minutos e 50. Vamos a 48. Mesquita lá sem muita pressa para fazer a cobrança do tiro de meta, já despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá na ponta direita, sobe de cabeça o Luiz Miguel na frente, o Denis Júnior tenta o toque, não consegue o domínio, a bola sobra com o Donato, rasga, dá um bico nela, devolve para o campo de ataque, no meio do caminho ela foi para fora, arremesso manual para o Guarani, lá pelo lado esquerdo, vai direito, vai se ajeitando lá o Sarará para fazer a cobrança, com as mãos, ele busca alguém para o passe, ninguém se apresenta. Vai se ajeitando lá o Sarará, tem ali o Anderson Leite que tá sumidaço no jogo um pouquinho mais atrás, ele quem recebe, faz o domínio, devolve o esquisito ali, quadrado pro Sarará, conseguiu evitar a saída, toca no Anderson Leite, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, Rodrigo Soares corre também com ele, o Denis Júnior na roubada de bola, fica com ela, Isaac toca na bola, o Emerson carrega, vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, vem bola na grande área, desvio de cabeça, pra fora do gol. Tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, Lupe. Cabeçada do Denis Júnior, camisa 9, depois do cruzamento do Emerson, que mais uma vez ainda deu tempo de levantar a cabeça e cruzar na área. A cabeçada foi por baixo da bola, ela subiu, tiro de meta para o goleiro Ayrton. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre. Novo Horizontino. 0 também para o Tigre. Opa! Vem chegando o Central da Bola com Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação:
Rafael Pio. Por enquanto, nada de gols. Lá no Brinco de Ouro, Guarani e Novo Horizontino, 0-0. Termina nesse momento lá no Major Levi Sobrinho, em Limeira. Palmeiras, 2 gols de Maurício e Flaco Lopes. Internacional, 0. O Cabela falou em relação ao perigo de rebaixamento da Inter. O Leão é realmente o 15º colocado, está na zona da degola, 6 pontos ganhos. O Velo Clube é o lanterna, 5 pontos acima da Inter. O Água Santa, 14º com 6 pontos ganhos. O Noroeste é o 13º com 7 pontos. A briga, né? Aí já tem o Bragantino com 8, mas que tem uma força maior. O Santos tá ali com 9, mas a briga realmente esses 4 times. Noroeste, Água Santa, aí na zona da degola, Inter de Limeira e Velo Clube. Antônio Lupe, só para confirmar, opções que Maurício Souza tem no banco de reservas, caso queira mudar para o segundo tempo. Ele tem o Fred Conte, que é goleiro, o Ian, lateral direito, o Caio Dias, que é zagueiro, se não me engano, assim como o Pedro Manuel, o Vinícius Cauê, que é lateral, o Daniel volante, o Vinícius Iugi, que é volante, mas também joga na lateral, o Caio Melo, que é meio campista, o Giovani, né, que tá de volta, recuperado, também meio campista, o Raí Nascimento, que é uma cara nova, né, a última contratação do Guarani, estava no futebol da Bulgária, é atacante, Rafael Bilu atacante e João Marcelo centroavante, são as opções do Maurício Souza. Boa, Antônio Lupe, fiz essa pergunta pro Lupe, Carlão, porque tenho a impressão que você não gostou muito do Guarani nesse primeiro tempo, Carlão. Eu não gostei, realmente não gostei. Achei o Guarani um ritmo lento, né? Uma nova formatação tática, ora uma primeira linha com 3 zagueiros, ora com 4, ora uma primeira linha com 5 jogadores também. Defensivamente correu poucos riscos, aliás, né? Eu acho que neste quesito o pensamento do Maurício deu certo, apenas o Rodrigo Soares, né? Que teve uma finalização, o lance mais efetivo do jogo, aliás. Agora, a parte de criação deixou muito a desejar, né? O Guarani pouco atacou. Quando chegou mais por falha do Novo Horizontino do que pela qualidade técnica. Me incomoda um pouco o posicionamento do Isaac. Eu gosto mais do Isaac por dentro, jogador grandalhão, jogador que tem um bom passe, tem uma boa chegada e poderia colocar um jogador de mais velocidade aqui pelo lado esquerdo, o próprio João Vitor, para fazer um trabalho de tabela, para ter um entendimento junto com o Emerson, que só foi descer agora, nesse último lance aqui, fez o cruzamento, o Denis Júnior pegou de cabeça. Então, ofensivamente, o Guarani pouco produziu. Cabela chamou atenção durante algum momento do jogo sobre o Anderson Leite também, aparecendo pouco ao ataque. Ele é um volante que chega, ele é um volante que tem um bom chute, já mostrou isso em outras ocasiões. Então, me incomodou o Guarani ofensivamente, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Eu acho que precisa de mais velocidade pelos lados, as ultrapassagens do Emerson. Isso não aconteceu. O Novo Horizontino levou o jogo, conseguiu administrar, né? Deixou o jogo assim muito lento, muito cadenciado. Isso não é importante para o Guarani, isso não interessa ao Guarani. O Guarani tem que colocar o fogo no jogo, né? Trazer o torcedor para tentar vencer a partida. E além de deixar o jogo lento, quando desce com perigo, ou o Tigre também, se quiser algo, precisa melhorar, Carlão? Olha, o Novo Horizontino tem mais repertório ofensivo, né? Tem o Robson, que é um jogador de um nível elevado, uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? Tem o Pablo Diego, que não foi bem, o próprio Vagninho, quando chegou pelo lado esquerdo também levou um certo perigo, mas não foi assim, não, tão efetivo, a não ser aquela bola do próprio Vagninho que ele lançou pro Rodrigo Soares e quase que o jogador do Novo Horizontino faz o gol. Ofensivamente, o que mais incomodou, o jogador que mais levou um certo perigo à defesa do Guarani foi o Robson, né? Um jogador de Série A, de Série B de Campeonato Brasileiro, que tem um bom repertório, né? Tem uma boa qualidade, ele incomodou, mas também pobre tecnicamente o Novo Horizontino, apesar de ter um time mais qualificado, um time mais organizado que o Guarani. Boa, Carlão de Freitas, daqui a pouquinho, às 9:30 da noite, completando e fechando a 9ª rodada do Campeonato Paulista, tem São Paulo e Velo Clube lá no Mané Garrincha. Você vai acompanhar todo o jogo com a transmissão de Oscar Ulisses aqui na CBN Campinas. Regionais pelo Brasil, bola rolando lá no Campeonato Catarinense. Primeiro tempo, 25 minutos, Ercílio Luz e Joinville vão empatando por 0-0. 2 jogos no intervalo pelo Campeonato Goiano, Aparecidense e Goiás vão empatando 0-0, Goiânia e Goianésia vão empatando pelo placar de 1-1. Tem bola rolando também na Copa Verde, Brasiliense e Vila Nova 0-0, Paysandu e Manaus
também vão empatando por 0-0. Depois eu quero saber do Antônio Lupe, agora eu sei que ele tá descansando. Não, eu tô aqui. Tá aí? Você pode me explicar por que o Vila joga o Goiano e a Copa Verde, Antônio? Ô, Rafael, é o seguinte, eu vou ficar devendo essa informação pra você, mas quando eu estava lá, qual que era o objetivo da Copa Verde? O campeão entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu tava ouvindo um debate que isso não tava mais valendo, mas eu preciso apurar. E não vai ser agora não, tá? Não. Você me desculpa, mas assim, vai ser amanhã, eu te falo isso. Mas joga com um time alternativo. Inclusive teve na semana passada, o Vila jogou com o Luverdense, venceu nos pênaltis, ou na retrasada, não sei. Numa terça-feira e na quarta jogou o Campeonato Goiano. Teve que mudar o time, entendeu? Então acredito que ainda vale essa vaga na terceira fase da Copa do Brasil e também tem uma pequena quantia em dinheiro. Boa. O Vila só chega na final, mas nunca consegue ser campeão. Que maravilha, ou seja, nunca serviu pra nada a Copa Verde pro Vila. Se você resumiu de uma forma perfeita. Além de Brasiliense e Vila Nova 0-0, Paysandu e Manaus também vão empatando por 0-0. E na Copa do Nordeste, essa sim, hein? Vale uma barbaridade. CSA e Sampaio Correia estão jogando o segundo tempo já de jogo, 15 minutos da segunda etapa, o CSA vai vencendo por 2-0. 6 minutos e meio de intervalo lá no Brinco de Ouro. Aqui também uma pequena pausa, a gente já volta pro Carlão de Freitas analisar as possibilidades para a segunda etapa de até aqui. Guarani 0, Novo Horizontino 0, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Novo Horizontino. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Novo Horizontino. Central da Bola. Intervalo de jogo lá no Brincão, Guarani e Novo Horizontino vão empatando 0-0. Vamos chegando a 9 minutos e meio de intervalo. E só confirmando, sim, tanto Copa Verde quanto Copa do Nordeste dão vagas aos campeões para a terceira fase da Copa do Brasil, viu, Antônio? Então esse é o atrativo principal da Copa Verde. Maravilhoso. Mas se tirarem isso, aí não sobra nada. Aí acaba. Aí não tem atrativo nenhum. Mas sabe por quê, Pio? Porque os times colocam sub-20. O Goiás jogou com o União Rondonópolis ontem, se não me engano. Nem o técnico foi. É bem um campeonato alternativo. É bom pra revelar e
ver opções também, né? Uma vez eu fiz o Vila chegou na final em 2022, quando eu tava lá, perdeu pro Paysandu. Aliás, coisa que só acontece com o Vila. Foi aquele jogo lá que tava ganhando de não sei Tava quanto, ganhando de 1-0, empatou 0-0 na Curuzu, lotada. Jogou com o Serra Dourada, tinha 35 mil pessoas no Serra. 1-0 Vila. Último lance do jogo, falta. A torcida já tava gritando, é campeão. Tá? Já tava soltando o grito. Sabe quem era o goleiro do Vila? O Tony, que passou aqui pelo Guarani. Ele ficou atrás da barreira, o rapaz foi lá e tumba, gol do Paysandu. Último minuto de jogo. Pênaltis. O que aconteceu? Paysandu. Campeão. Eita, que beleza. E sabe quem que o Vila eliminou? O Brasiliense. Sabe quem que era o goleiro? Quem? O Sucuri. O Sucuri. Que maravilha. Histórias de Antônio Lopes. Esse aí já rodou pelo Brasil também, Carlão de Freitas? Nossa senhora. Quilometragem, né? Nossa quilometragem senhora. Alta, né? Tá bem rodado, menino. E agora Carlão de Freitas vai trazer as possibilidades para o segundo tempo de até aqui Guarani e Novo Horizontino 0-0. O comentário do jogo. Carlão, diante de tantas, digamos, falhas, mas de situações que não funcionaram para o Guarani, é fácil de se resolver isso aí ou tá meio complicado, hein, Carlão? Peças, por exemplo, precisa mudar? Olha, Pio, eu não sei qual vai ser aí o propósito do Maurício, se ele já vai queimar aí alguma alteração no intervalo, mas eu mexeria dentro do próprio time que terminou. Eu colocaria o João Vitor mais pelo lado esquerdo e o Isaac ajudando ali no meio, trabalhando com o Anderson Leite, né? Pra ter essa bola com qualidade por dentro. Pode ser. Eu tô vendo o João Marcelo, mais 2 jogadores, já o Lupe confirma, mas deve ter mudanças. Mas o Guarani precisa movimentar, principalmente essa parte ofensiva, como eu chamei a atenção. Né, criar um fato, oferecer perigo à defesa do Novo Horizontino. O Guarani só conseguiu chegar através de falhas do Rafael Donato, né, que foi tentar antecipar em 2 oportunidades. O Denis Júnior foi malandro e conseguiu ficar com a bola, mas a finalização foi terrível. E agora no fim, que aí sim o Emerson fez uma jogada legal, uma ultrapassagem pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, o Deni não pegou bem de cabeça, mas uma jogada importante, uma jogada que pode ser mais utilizada no segundo tempo, porque o Emerson vive um bom momento no Campeonato Paulista, o próprio Denis Júnior também. Eu senti um Guarani muito moroso, do meio campo pra frente, muito previsível. Não conseguiu trocar passes, não conseguiu chegar. O lado esquerdo, que é o mais forte, não produziu. O lado direito tem aí o Sarará, ora como lateral, ora como zagueiro pelo lado direito, mas o Luiz Miguel, que é um auxiliar ali, não conseguiu criar por aquele setor também. Então foi uma presa fácil, foi um setor em que o Novo Horizontino conseguiu dominar até sair jogando com tranquilidade. Então por isso acho que com o João Marcelo, o outro eu não estou conseguindo observar, mas com o João Marcelo, com a juventude, com a confiança do João, eu acho que ele pode dar uma agitada. E o Caio Melo tem um bom passe, tem um bom chute, pode criar alternativas, principalmente nesse setor de criação. Acho que o Maurício observou isso, percebeu que não conseguiu criar uma jogada sequer por dentro, facilitou aí o sistema defensivo do Novo Horizontino. Eu acho que com essas 2 entradas ele pode colocar aí um pouco de vida nesse jogo ofensivo do Guarani. Já dá para observar, Lupe, quem que deixa o gramado? 7 e 11, Luiz Miguel e Isaac. E vai ter no Novo Horizontino também um monte, daqui a pouco eu informo. O Isaac não consegue mesmo encaixar, né, Carlão? Não consegue. Gosto mais do Isaac atuando como meia, jogando pelo lado não funcionou. Ele foi contratado para ser um protagonista desse Guarani aí, mas não consegue assumir a responsabilidade. E o Luiz Miguel muito tímido pelo setor direito. É um jogador que tem o balanço, tem 1 contra 1, mas não conseguiu criar oportunidades. E o Maurício observou e de uma maneira positiva, né? E vai tentar colocar aí a juventude, a boa fase do João Marcelo e o poder de criação do Caio Melo, apesar de ser ali quase que um segundo volante, mas é um cara que chega e que tem um bom chute de longa distância. Partiu, segundo tempo de Guarani Novo Horizontino, o Brinco de Ouro, ele tá de volta. Bom segundo tempo, hein, Cabelinha? Opa, valeu, Pio, brigadão, bola vai rolar aqui com muita emoção no somzão da CBN Campinas, para todo o segundo tempo de Guarani 0-0 também para a equipe do Novo Horizontino. Daqui a pouquinho o Lupe confirma as saídas e as entradas tanto no Guarani como na equipe do Novo Horizontino. Estamos por conta do senhor João Vitor Gobi, espero que ele não se enrosque, não se enrole nessa segunda etapa, que tem uma arbitragem bem tranquila durante todo o segundo tempo. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani
Novo Horizontino. Vem Guarani da primeira descida, vem com o Anderson Leite ali pela meia. Já tentou o lançamento no meio do caminho, a bola foi desviada. Vai sobrando aqui pela direita com o João Marcelo. Ele faz domínio, joga, o jogo tá parado, uma falta anotada e você, Lupe, fala pra mim. Quem entrou e quem saiu? Vamos começar pelo Guarani. Vai. Saiu Luiz Miguel com a 7, entrou Caio Melo 18. Saiu Isaac com a 11, entrou João Marcelo com a 19. Caio Melo 18, João Marcelo 19 estão no jogo. Luiz Miguel e Isaac foram embora. No Novo Horizontino, Rodrigo Soares foi embora com a 2, entrou 10, Matheus Friso. Saiu meia dúzia, Luiz Oyama, entrou 28, Marlon, e saiu 47, Fábio Matheus, entrou 88, Patrick Brey. Patrick Brey, a equipe do Novo Horizontino. E o 28 mesmo? É o Marlon. Marlon. No lugar do Luiz Oyama. Marlon. Muito bem. Aí, portanto, todas as trocas foram 5 nesse intervalo de jogo. Daqui a pouco o Carlão fala. Tá lá o Marlon, carequinha, já faz de domínio, toca na bola, recua, começa de novo lá no sistema defensivo. Dantas despacha para o campo de ataque, sobe de cabeça, Titi responde para a equipe do Guarani que tenta chegar no campo de ataque mais uma vez. Donato por baixo faz o corte, o Marlon domina no peito, coloca no gramado, vai trabalhando mais uma vez com o Vagninho lá pela direita. Dessa vez ele protege, gira o corpo, joga em cima do jogador do Guarani, tem o arremesso manual. Carlão de Freitas. As 2 mexidas do Guarani, as 3 mexidas do Eduardo Batista no Novo Horizontino. Olha o Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino com Patrick Brey. É programado e a falta tá anotada, hein? A falta do João Marcelo para cima do Patrick Brey pela meia esquerda. Vai levar perigo para a meta do Gabriel Mesquita, viu, Lupe? Eu tô aqui do outro lado, até fiquei com a impressão que estava dentro da área. Não. Mas é bem pertinho da risca. João Marcelo também, com todo o respeito, mas caiu ali na experiência do Patrick Brey. Deu o corte, trouxe para a perna direita e aí o João Marcelo veio fazendo rapa. Falta perigosa para o Novo Horizontino na primeira participação de João Marcelo, cometendo falta no Patrick Brey. São 4 jogadores na bola, mas o 10, o Friso, é quem está mais próximo dela. Você falou que foi próximo da área, foi ali, acho que 1,5 metro fora da área onde está sendo colocada a bola ali. Porém, as linhas que demarcam o gramado aqui foram reforçadas antes do início da partida e durante o intervalo também, mas continuam apagadas, viu, Lupe? Tá bem apagado, por isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque aqui da onde eu tô ainda tem a iluminação, né? Que dá um reflexo. Eu pensei pênalti, mas não, foi falta. Você trouxe com mais detalhes aí a distância da linha da área. É o Friso mesmo que tá na bola e é perigosa a falta pro Novo Horizontino. É falta pro Novo Horizontino, tá ali o Matheus Friso, camisa 10. Todo mundo lá no meio da área, autoriza o árbitro, a cobrança da falta, é falta pro Novo Horizontino. Mandou esperar o árbitro. Agora sim, tá valendo. Apita o árbitro, é falta pro Novo Horizontino, levantamento da grande área, sobe de cabeça pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani na subida ali de cabeça do Jean Imer, meu caro Lupe. E olha que ele não é um dos grandalhões da equipe do Novo Horizontino, como por exemplo o Rafael Donato. Na falta cobrada pelo Friso pela esquerda, lá dentro da pequena área, o camisa número 5, Jean Imer, subiu sozinho, cabeceou por cima da meta do Gabriel Mesquita, que já colocou a bola em jogo. Agora sim, Carlão, 3 minutos e 50, dá pra gente bater um papo aqui a respeito dessas trocas de Guarani e também Novo Horizontino. Vamos lá, o Guarani para colocar mais efetividade, mais velocidade no ataque, João Marcelo pelo lado direito, né? O João Vitor na esquerda e o Denis Júnior à frente, o Caio Melo para melhorar o passe, trabalhar com o Anderson Leite, essa chegada, né? Dos meio-campistas para municiar os atacantes. O Novo Horizontino para tentar se impor, né? Apesar de uma qualidade melhor, apesar de ser um time mais organizado, mais pronto que o Guarani, né? Conserva esse entrosamento há algumas temporadas, não conseguiu se impor, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer valer a qualidade, por isso ele coloca o Marlon e o Matheus Friso, principalmente ali no meio campo, para melhorar o setor de criação. Eu gosto desse Marlon, viu? Bom jogador, é aquele volante meia, né? Um cara muito moderno. Trabalha a bola a equipe do Guarani na roubada ali com o Saraná, toca no Titi já faz abertura lá pela esquerda, por ali com o Emerson, na perna canhota faz ligação no campo de ataque pro João Marcelo, sobe Donato. Na verdade quem chegou ali para fazer o corte foi o Patrick, agora sim o Donato chega com todo o carinho, dá um bico na bola, sobe lá no 20º andar, devolve o Guarani no campo de ataque, lançamento foi feito aqui pela direita com o João Marcelo.
Último toque do Patrick, bola vai pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pela direita. 5 minutos, o toque CBN marcou. Tem arremesso manual, o Bugre aqui pela direita. Sarará vai pra cobrança. O Anderson Leite, aliás, o Caio Melo ali pelo meio, passando instrução ali pro Sarará. Sarará olha pra ele, faz um joinha, vai pro arremesso manual. Todo mundo ali no ataque, arremesso manual pra grande área. Todo mundo fica pedindo um toque de mão do Patrick. Todo mundo pede um toque de mão do Patrick. Sobra de bola com o Guarani, vem com o Natan. Rola a bola ali pelo meio. Caio Melo, protege, faz abertura. João Vitor carrega a bola, ajeitou na perna direita de um lado, de outro, tirou pra lá, pra cá. O Friso se aproximou, ele toca na bola. Guarani trabalhando mais uma vez, tentando chegar no campo de ataque. Vem por baixo a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Antes de girar, Lupe, você tá bem à frente aí. Tocou no braço ou não? Ela até toca no braço, mas ele tava muito perto da bola e não tinha nem tempo ali para recolher. Eu achei que foi um lance normal. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos de bola rolando. Segundo tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, Pio. Central da bola. 6 minutos também lá em Limeira, o mesmo placar do primeiro tempo. Palmeiras 2, Inter 0. Tem gol lá pela Copa Verde. É gol do Vila, que faz 1-0 pra cima do Brasiliense. Ontem o Vila jogou pelo Goiano, Cabela, com outro time que tem Goi no nome, o Goiatuba. Que beleza. Futebol Globo CBN. Meu Deus do céu, que vai ter Goiás, nome assim, lá em Goiânia, hein? Tá louco. Pelo amor de Deus. Ô, Cabela. Oi. Mas eu peço a ajuda do Pio, tá? Pro recurso do monitor. Eu achei que o jogador tava com o braço muito próximo ali, muito perto do lance, sabe? É isso, né, Pio? Perfeito, Lupe. Ele não tava, por exemplo, com o braço aberto, que é quando você assume o risco de tocar. Então, é muito próximo do lance, aquela jogada natural, não tinha como. Tem falta pro Guarani pela direita. Vai se ajeitando ali o Sarará para fazer a cobrança. Toca curtinho, joga. A torcida não gosta nessa bola recuada lá com o Rafael. A torcida não gosta, Carlão. Não gosta. Talvez mais pro decorrer do segundo tempo, eu não sei como que está o menino Ian Henrique, que pode ser uma jogada aqui pelo lado direito, né? Ele já jogou na posição mais que o Matheus Sarará, né? Colocar o Sarará no meio até para fortalecer, mas pode ser porque o Guarani não está sem essa jogada, né? Pelo lado direito, sem a ultrapassagem de um lateral, né? Para tentar pegar a defesa do Novo Horizontino aberto, para criar aí alguma jogada por esse setor. Está sendo aí uma presa fácil o lado direito do Guarani para marcação do Novo Horizontino. Já chegamos a 8 minutos deste segundo tempo. Tem manual para o Guarani lá pela esquerda. Vai se ajeitando ao Emerson para fazer a cobrança. Aí o Melo chegou, recebeu, devolveu o Emerson, protege, marcação e encosta pra cima dele. Por baixo faz o corte o Jaime. No bate e rebate vai sobrando a bola mais uma vez. A equipe do Guarani vai trabalhando a bola, vai tocando na bola recuada. Começa de novo com o Rafael, toca na bola pro Sarará. Devolve lá pela esquerda com o Titi. Matheus Friso encosta, ele faz o lançamento. Lá na ponta esquerda, direto pra fora. Só arremesso manual para o Novo Horizontino no sistema defensivo. 8 minutos e meio deste segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo. Resultado que não interessa para o Guarani, porque 3 pontinhos hoje seria muito bom para a classificação do Guarani no grupo. Olha o Guarani na recuperação de bola. Trabalha ali com o João Marcelo. Tabelou, tentou a devolução. O árbitro fica pedindo um toque de mão. E agora vai subir o cartãozinho amarelo. Pintou cartão amarelo para a equipe do Novo Horizontino. Os jogadores do Guarani vão reclamar com o Gobe ali, viu, Lupe? Cartão amarelo pro Patrick, camisa 4. Agora sim, ele levantou o braço e colocou na bola. Jogadores do Guarani estão realizando ali uma pressão, falando que foi um lance parecido com aquele dentro da área, mas não foi. Nesse, o Patrick claramente abre o braço para impedir o lançamento pro João Marcelo. Falta pro Guarani, é da intermediária, campo de ataque. Quem tá ali é o Caio Melo, camisa 8 na cobrança. Daqui a pouquinho a galera tá mandando mensagem, a gente vai ouvir aí do Pio, hein? Porque agora tem falta pro Guarani. Ih, rapaz, tem confusão lá dentro. O Denis Júnior com o Donato. É o Robson com o Anderson Leite. Olha lá, mas tem o Denis Júnior ali também puxando o Donato lado. Olha lá, não dá pra encarar o Donato não dá não. O Denis Júnior é grandalhão, mas o Donato é o caminhão. Eu não encararia não. É uma jamanta ali o Donato ali à frente da grande área ali. Dá pra encarar, Lupe?
Não. Toque CBN marcando 10 minutos, é falta pro Guarani. Parece que tá tudo apaziguado já, né, Lupe? Tá tudo apaziguado, uma bronca pro camisa 8 Anderson Leite e pro 11 Robson. É falta pro Bugre, Caio Melo na cobrança. Caio Melo na batida, pintou, jogada ensaiada, levantamento feito lá pelo lado esquerdo, vem bola pra área, Donato. A falar de novo pra dar uma sapatada na bola, joga pra fora do campo, né, Lupe? O Donato acertou a bola mas deu um chute no 26. Quem que é o 26 aqui? Deixa eu pegar. É o Dantas. É o Dantas, mas acertou em cheio a sola da chuteira. Vem Guarani, cruzamento pra grande área, sobrou pela direita, João Marcelo encarou, pedalou, carregou, linha de fundo, preparou, batida. Patrick Bray. Bota o corpo à frente pra fazer a roubada, sai jogando pro Novo Horizontino. Também bola pro campo de ataque. A bola sobra ali pela meia, Marlon passa por ela sobra com Friso, ajeita na perna canhota, já bota no campo de ataque, lá com Robson, lado esquerdo pro domínio, ajeita, perna direita, tenta a inversão de jogada, no meio do caminho tava lá o Emerson, recupera a bola pro Douglas, já bota a velocidade que vem pro campo de ataque, vem com o João Vitor, encara a marcação, ele botou pra dançar lá o Dantas, ele joga pelo meio, bola enfiada, entre os dois zagueiros. O Anderson Leite deixou pro Dene, o Dene deixou pro Anderson Leite, quem se deu bem foi o Donato, Lupe. Faltou comunicação agora pro ataque do Guarani entre o Anderson Leite e o Dene Júnior. Mesmo assim, posse de bola pro Guarani que segue no ataque. No Dia Mundial do Rádio faltou comunicação, Lupe. Já onde já se viu isso, Pelo Carlos? amor de Deus, hein? 11 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo tá 0-0, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Torcida do Guarani tenta empurrar o Bugre. Lançamento feito, o Titi porta lá no campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Donato, escora, vem pelo meio, Patrick, rasga de perna canhota, responde, Rafael tenta manter o Guarani no campo de ataque, ali pelo meio, Caio Melo não consegue o domínio, Friso briga pela bola, quem fica com ela, ali no meio foi o Natan, perdeu a bola, recuperou, virou uma briga de foice no escuro ali no meio, hein? Bola espirrada, vai sobrando aqui no campo de ataque, quem chega ali é o Sarará, recua com Mesquita, na perna direita ele bota ali pelo meio. Pro Anderson Leite, faz o domínio, escapa bem do marcação, bota no campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, chegou Dantas por baixo para fazer o corte, ela sobra com o Vagninho lá pela direita, Friso já se apresentou, Vagninho, Friso faz tabelinha ali, o Vagninho fica com ela, devolve pela meia, com o Imer, tenta a tabela, chega por baixo, no passe feito errado, o Guarani aproveita para sair jogando, tenta o toque, vem por baixo, Vagninho, briga pela bola lá com o Emerson, lá pela esquerda, virou uma briga ali no chão, hein? Meu Deus do céu, ficou feio o negócio ali, hein? Meu Deus do céu, sobra de bola com o Guarani, que vem pro ataque, lançamento é feito pela direita, Guarani. Chega por baixo para fazer o corte o Patrick, à frente do João Marcelo, para sair jogando o Patrick, protege, acompanha o João Marcelo, comete falta. Carlão de Freitas, segundo tempo, quase 13 minutos, tá 0-0. Ficou feio o jogo, hein? Virou uma trocação, mas uma trocação do quê? De qualidade. Aquela trocação de soco, né? Aquele famoso UFC, mas sem nenhuma possibilidade clara de gol, né? Essa briga de foice ali pelo lado direito também. Mas pelo menos é um jogo mais movimentado que a primeira etapa. Já não é aquele sono que foi os primeiros 45 minutos. Então a gente espera que permaneça pelo menos assim, as duas equipes ligadas, porém com qualidade, né? Guarani procurou melhorar com a entrada do João Marcelo, o próprio Caio Melo, o Novo Horizontino com o Marlon, com o Matheus Friso, ou seja, temos ingredientes para um segundo tempo melhor. E o VAR tá analisando algum lance aí, meu caro Rafael Pio, você que está de cara com o monitor aí. Ainda não, a TV ainda não mostrou qual é o lance, né? Talvez buscando ali também, a gente fica aguardando aqui para ter o replay da jogada, viu, Cabelinha? Eu acho que foi aquele rolo que teve lá embaixo, viu, o Lupe? Lá na frente do banco de reservas do Guarani, caíram 2 ou 3 jogadores ali, se enroscaram. É isso mesmo. É isso mesmo? Exatamente, é isso que eles estão vendo, uma possível agressão do jogador do Novo Horizontino para cima do atleta do Guarani. Nada, já tá autorizado, a bola já tá rolando de novo. 14 minutos deste segundo tempo, tá 0-0. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. O Jean Imer chegou ali com má vontade, com má saúde pra cima do Natan, hein, Lupe? E ele virou a perna e ele levantou a mão. Eu fiquei até assustado, pensando que ele tinha algo no joelho, né, nessa disputa, mas não, tá tudo bem com o Natan, ainda bem, falta pro Guarani. Fala, Pio, tem mensagem aí? Olha que legal essa aqui, Cabelinha, mandar um abraço pro Humberto, caminhoneiro, que tá com o Wanderson e o João, que são os dois ajudantes,
saindo de Uberlândia, indo pra Uberaba, e pediu pra gente mandar um abraço pra eles. E a rapaziada tá meio insatisfeita com o árbitro aqui, viu, Cabelinha? Estão dizendo que já começou a Operação Neymar. Que coisa, hein? Operação Neymar, Isso é criativo. Eu acho ele confuso, né? Que ele é confuso, ele é sim. O Edinho, o Edson Coelho foi quem disse, e também aqui no YouTube o Marco Mariano, tão bravos com o juiz. Ele é bem confuso, sim. Tanto é que a própria jogada ali do lado direito, ele poderia ter dado falta, né? Num primeiro momento, porque ali ficou muito feio, lances violentos naquele setor. Exatamente. Toda vez que a gente vê João Vitor Gobi escalado para um jogo, a gente já imagina chuvas e trovoadas durante a partida, né? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, Pio. Central da Bola. 15 do segundo tempo em Limeira, Palmeiras 2, Internacional 0. O Palmeiras manda na segunda etapa. Lá pelo Campeonato Catarinense, é gol da Chapecoense no clássico contra o Figueirense. Agora Chape 1, Figueira 0. Futebol Globo CBN. Olha, se fosse aquele torneio início, meu caro Carlão, o Guarani estaria classificado. Tem um gol no escanteio. 1-0 no escanteio, é verdade. Mas aí que lance. Um jogo de poucos lances, né, Cabela? Pouquíssimos. Pouquíssimos lances. Eu anotei aqui, né, nas minhas E você canetas. tá falando de lances conclusivos, né? Então. A gente não vê nenhum lance defeito no meio campo, nada. O lance mais importante que tivemos foi aos 29 do primeiro tempo, naquela jogada do Wagninho e do Rodrigo, de primeira. Fora isso, apenas ameaços, mas sem fazer com que o Ayrton trabalhasse, o próprio Gabriel Mesquita. Um jogo muito truncado. E sem qualidade, né, Carlos? Sem qualidade, principalmente, né? Trabalha a bola, a equipe do Horizontino na roubada. Robson vem com ela ali pela meia direita, faz o domínio, escapa bem da marcação, faz a finta, rola do lado, Friso de frente pro gol, preparou, bateu. Mesquita, sobrou, Patrick Bray, cruzou, rasteiro, Wagninho na sombra na segunda trave, preparou a batida, desvio, bola pra fora. Escapa o Guarani de tomar o gol aos 17 minutos, escanteio pro Novo Horizontino, Lupe. E que blitz do Novo Horizontino, primeiro na finalização do Friso, de fora da área, camisa 10, obrigou uma boa defesa do Gabriel Mesquita. No rebote, o Patrick Bray cruzou pra área, só que não apareceu ninguém. Depois o Wagninho arrumou um escanteio. Bola parada pro Novo Horizontino, Friso na bola. 17 minutos e 50, agora tá empatado, torneio início também, um escanteio pra cada lado. 1-1, isso. Pronto. Friso, na cobrança do escanteio, vai lá pela ponta direita, vem de perto da canhota pro levantamento, tá todo mundo na área, autoriza o árbitro, bateu fechadinho, primeiro pau, sobe de cabeça Anderson Leite, joga pra fora, é outro escanteio, já desempatou o escanteio também, viu, Lupe? E é o Friso de novo que tá na bola, lá pelo lado direito, direito de ataque. Isso, direito de ataque. Me deu um branco aqui agora. Friso na bola. Friso, na cobrança do esquinado. Mais uma vez ele de perto da canhota. Bateu fechadinho ainda no primeiro pau. Desvio. Na trave! Sobra de bola pela esquerda. Patrick Bray faz a finta. Carrega, escapa da marcação. Vem pra cima dele. Na roubada. Bola tocada. Trabalha a equipe do Guarani na saída com o João Vitor. Fez o passe pro João Marcelo. Devolve atrás pra começar de novo com o Caio Melo. Recua, vai recuando o Guarani. Aperta a marcação do Novo Horizontino. Chega por baixo. Faz o finta. Sarará escapa da marcação. Torcida não gosta nem um pouquinho. Toca na bola lá do outro lado. Lado esquerdo. Titi. Pra sair jogando mais uma vez. O Guarani vem pro campo de ataque. Lançamento é feito. Chega Marlon para recuar a bola, e eu achei que o Marlon foi que fez o cabeceio na bola na trave, viu, Lupe? Eu fiquei com a impressão do Wagninho. Era um carequinha, Era um carequinha que cabeceou. Não sei não se o Gabriel Mesquita também não tocou nessa bola, hein, Cabela? Daqui de cima, não sei, o Pio pode falar pra nós no replay lá, porque pra mim, daqui, ela explodiu no travessão. No travessão, explodiu no travessão direto pra mim também. 19 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Torcida começa a pegar no pé, uma parte da torcida pega no pé, outra parte da torcida canta.
e o Guarani vem pra cima. Aqui pelo lado direito, João Marcelo tenta o toque de calcanhar ali de efeito, chega a marcação do Novo Horizontino para fazer a roubada. Natan rasga, dá um bico nela, sobe lá no 15º andar e agora falta do João Vitor pra cima do Wagninho. O jogo tá parado ali pela intermediária. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem mais uma vez Novo Horizontino, o lançamento é feito. O Friso chega na bola, ganhou ali na corrida, evitou a saída, mas não conseguiu ficar com ela dominada. Sarará para fazer o domínio, toca do lado com o Caio Melo, vem trabalhando a série de bola na equipe do Guarani. João Marcelo recebe aqui pela direita, devolve no Sarará, fez o passe ali pela meia pro Anderson Leite de calcanhar, devolve no João Marcelo, recebe falta. No carrinho por trás do Patrick Bray para cima do João Marcelo, cartão amarelo tá anotado e a falta também tá anotada, viu, o Lupe? Carrinho feio do camisa número 88, Patrick Bray para cima do João Marcelo, por trás. Tem VAR, tem árbitro de vídeo, torcida pede ali uma revisão do lance. João Marcelo tá caído, amarelo por enquanto pro Patrick Bray, 88 do Novo Horizontino. Já passamos de 20 minutos, tá caído lá o João Marcelo. É interessante, o Gob ele conversa uma barbaridade antes de chamar o departamento médico, né? Até nisso ele é enrolado, né? É, um lance feio, hein? Um lance feio, foi uma tesoura do Bray aí. Vamos ver se o vai só no corpo do João Marcelo. Uma tesoura, foi bem na nossa frente aqui, um lance feio. Vamos ver se vai, mas não tá com cara não, porém, vamos aguardar. Não mandou esperar não, já vai autorizar a cobrança lá. A Fer mandou a cobrança. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0, fio. Central da Bola. Em 34 minutos tem São Paulo e Velo Clube. O tricolor já definido com Jandrei Ferrarese, Alan Franco, Juan e Patrick, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Eric, André Silva e Lucas Ferreira. É o primeiro jogo na história que o Velo Clube faz fora do estado de São Paulo. Até postaram nas redes sociais uma imagem de um avião com o logo do Velo. Olha, Pio, dá uma olhadinha, porque dependendo dos resultados, na próxima rodada já podemos ser rebaixados do Campeonato Paulista, viu? Pela classificação acho que ainda não, Cabelinha, porque ó, pegando a classificação geral, a gente tem Noroeste e Água Santa com 7 pontos, né? Faltando ainda ficariam faltando 2 rodadas ainda. Ainda, o Velo tem 5, né? O Velo... Eu vou pegar a classificação geral aqui. Na próxima rodada jogam Velo e Inter lá em Rio Claro. Então, 22 minutos e 40 deste segundo tempo, 0-0 no placar do jogo. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre. Ali com o Anderson Leite. Deu um tapa na bola para o João Marcelo aqui pela direita. Ele evita a saída, fica com ela. Opa, escorregou, mas conseguiu ficar com a bola dominada. Devolveu para o Sarará, foi na linha de fundo, tem marcação em cima dele. Domina bem a bola, protege bem a bola, recua com o Caio Melo aqui pela meia direita. Preparou o cruzamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Aí sobrando lá com o Wagninho, ele só faz a proteção, bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino no sistema defensivo. Olha, Carlão, fazia tempo. Cabelinha. Que eu não via... Oi, pois não, Pio? Não, só até pra passar a limpo, né? O Velo tem 5. Se o Velo perder hoje, continua com 5. A próxima rodada seria a 10ª, mesmo que Inter e Velo... tem mais 2 ainda. Aí tem mais 2, e Noroeste e Água Santa, se eles perderem também na próxima rodada, eles têm 1 ponto no caso do Água Santa e 2 pontos a mais o Noroeste do que Inter e Velo. Ainda chegaria na última rodada com possibilidades. Eu bobeei pensando que tinha apenas uma rodada a mais. Não, vamos ter mais 2 ainda, né? Mais 2. Carlão de Freitas, fazia tempo que eu não via um jogo ruim no Campeonato Paulista. É um jogo muito abaixo, né? Eu esperava até mais do Novo Horizontino, que tem algumas individualidades. Guarani também sem imaginação, né? Não consegue criar, não tivemos. Olha aí. Olha, vem Novo Horizontino, lá pela direita, preparou o cruzamento em desvio. Chega para fazer o corte. O jogador do Guarani sai do lance.
O Emerson, arremesso manual já cobrado, Friso, devolve, bola rolada, entrada da área, Jean Imer, bateu o rasteirinho, voltou com ele, mais atrás com o Friso, mais uma vez, trabalha Novo Horizontino, cruzamento é feito, segunda trave, fez o domínio, o Patrick Brey, quando tenta o cruzamento, bate no Sarará, vai pra fora, escanteio, Lupe, pela esquerda, hein? Pela esquerda, Matheus Friso, camisa 10, vai pra bola e vai ter uma mudança daqui a pouco no Guarani. Aparentemente é o Ian, camisa número 22, que vem pro jogo, mas antes a cobrança de escanteio pro Novo Horizontino. Tem gol aí, Pio. Gol do Palmeiras, é o terceiro, Gustavo Gomes de cabeça depois de falta cobrada pelo Rafael Veiga. 3-0 Verdão. Escanteio, Friso na bola, perto da canhota, vem levantamento para grande área, segunda trave, sobe a zaga do Guarani, sobrou com o Marlon, bateu de fora, desvio, pegou, soltou, defesa do Mesquita! Duas grandes defesas do Gabriel Mesquita, salvando a equipe do Guarani, Lupe. Uma eu vi que tinha o Robson na jogada, atacante do Novo Horizontino, e foi um verdadeiro milagre do Gabriel Mesquita, defesa queima-roupa, finalização dentro da pequena área, só que já tinha uma posição irregular. O assistente de número 1, o Eduardo de Melo Lima, já estava com o instrumento levantado. Mesmo assim, trabalhou bastante o goleiro do Guarani, que agora está caído no gramado. A grande defesa foi no primeiro lance, que teve um desvio no meio do caminho, ali pertinho dele, ele conseguiu se recuperar, fazer a defesa, né, Carlão? Sim, uma bola difícil, né? Ele estava até parado observando, mas teve o reflexo, agilidade e fez uma grande defesa. O Guarani precisa tomar cuidado. Tudo bem que o jogo é abaixo tecnicamente, mas quando o Novo Horizontino ataca com uma certa liberdade, leva perigo, porque tem meio-campistas de qualidade, tem o Marlon, tem o Matheus Friso, então precisa ajustar essa marcação, tomar cuidado nessa segunda bola. O Marlon toda hora tá bem posicionado ali, porque senão pode ser surpreendido. Mexe, opa, vai lá. Matheus Sarará tá indo embora. Ian, 22, vem pro jogo no Guarani. Aí, portanto, a troca, mais uma na equipe do Guarani. É a terceira troca, a terceira substituição do técnico Maurício Souza. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 para o Guarani. Novo Horizontino! Também 0 para o Novo Horizontino, Pio. Central da bola. Lá em Limeira, o Palmeiras segue vencendo por 3-0. O 20, agora com 25 minutos do segundo tempo. Lá na Copa Verde, o Paysandu tá empatando com o Manaus 0-0, intervalo do jogo. Futebol Globo CBN. 27 minutos. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na chegada do campo de ataque. Vem ali o Donatão para fazer a proteção do umbigo na bola, joga para o campo de ataque. O Ian fica com ela na primeira participação, recuando Mesquita. De perto à direita, o Mesquita do umbigo na bola, mas não está valendo nada de impedimento marcado no ataque da equipe do Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. 27 minutos e meio. Rafael toca no campo de ataque, lançamento foi feito, chega a zaga do Novo Horizontino para fazer o toque. Na bola o Vagninho, bota para fora, arremesso manual pro Guarani, já vai se ajeitando o Emerson, tem pressa, Titi recebe, já domina e coloca no gramado e recua. Lá atrás com o Gabriel Mesquita para começar de novo o goleiro da equipe do Bugre. Mesquita perto da direita, lançamento é feito pro campo de ataque. Lá na frente quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Dantas. No bate-rebate sobra pela intermediária, o Patrick tá por ali. Guarani na roubada, botou na frente, saiu na cara do goleiro, não consegue chegar na bola mais uma vez ali o Denis Júnior. Bola lançada forte demais para ele, né, Lupe? Ele demorou para entender que a bola não ficaria com o Novo Horizontino. Ele demorou para correr o Denis Júnior, por isso o Ayrton, goleiro do Novo Horizontino, foi mais rápido na jogada. Agora tem falta para a equipe de Novo Horizonte. Marlon, camisa 28, tá caído no gramado. Ô Carlão, quem viu o jogo do Guarani contra a Ponte Preta antes daquele lance polêmico do primeiro gol da Ponte e vê o Guarani jogar hoje, fala, que time é esse? É um time complicado, né? Enfrenta uma equipe até melhor e contra o Água Santa também uma resposta positiva e hoje enfrenta dificuldades. Vem Novo Horizontino, bola enfiada ali pelo meio da área, chega a zaga do Guarani. Aquela bola, né? Não valendo de impedimento marcado. Cabelá, só falar um pouco sobre essa alteração, o Maurício pensou certo. Talvez ele poderia ter feito essa alteração antes, né? Ele abriu mão do Matheus Sarará, ora como lateral direito, ora como um zagueiro ali pelo setor direito também.
mas como lateral ele não contribuiu. Como zagueiro ali sim, né? Na marcação, mas com o Ian não. Agora ele ganha uma jogada pelo lado direito. Resta saber, né? Como que entra o Ian no jogo. Mas ele ganha um lateral de fato, que dá para fazer uma combinação com o João Marcelo, dá para fazer uma ultrapassagem, ganha uma jogada aqui pelo setor direito. Mesquita faz a cobrança da falta, joga pro campo de ataque no meio do caminho, Jaime. De cabeça ele escora, bota para fora, arremesso manual pro Guarani pela direita. Campo defensivo tá 0-0, placar do jogo. 29 minutos e 40 deste segundo tempo. 0-0. Ian na cobrança com arremesso aqui pela direita, ele busca alguém pro passe, faz o arremesso, joga na frente, quem sobe de cabeça é o Patrick. Marlon bota no campo de ataque, Novo Horizontino vem mais uma vez, o Rafael na cobertura, o Robson aperta, ele recua com Mesquita, ajeita a bola na perna direita, tenta sair jogando ali pelo meio campo, o Jean Imer de cabeça escora, vem Patrick novamente, Marlon briga por ela, sobra com o Patrick Brey, gira o corpo, perto da canhota, escapa da marcação, bota na frente, lançamento era pro Pablo Diego, chega o Rafael, zagueiro do Guarani para fazer a roubada, devolve pela direita, mais uma vez com Ian, tenta sair jogando, toque é feito pelo meio, chega ali o Donatão, rasga no bico da bola, joga pro campo de ataque, vem Titi para responder e botar para fora. 30 minutos, toque, CBN marcou 30. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos, a bola tá rolando no segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, a Princesa, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Tem 0 Guarani. Novo Horizontino. Também 0 para o Novo Horizontino, Rafael Pio. Central da Bola. Palmeiras segue vencendo a Internacional de Limeira 3-0 e cabe mais, vai pra cima o Verdão, daqui a pouquinho 21h30 com Oscar Ulisses, já tá tudo pronto no Mané Garrincha, tem São Paulo e Velo Clube. Futebol Globo CBN. Passamos de 31 minutos deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado, Caio Melo devolve lá pela esquerda com Emerson, corre para ficar com ela, vai lá, faz o cruzamento, vem bola para dentro da grande, sobe o goleiro, Ayrton. Vai lá em cima para fazer a defesa e botar ordem na casa do Novo Horizontino. Já passamos de 31 minutos e meio deste segundo tempo, hein? Tem pressa ali o Ayrton, sai jogando lá pela direita, por ali com o Dantas. E o Dantas joga no contrapé. Vai ter voto de pior em campo hoje? Acho que não há necessidade, né? Tá bom. Não, eu vou votar no Dantas já. Mesmo se ele fizer gol. Vem mais uma vez trabalhando, Patrick Brey, Novo Horizontino no ataque, trabalhando aqui pelo lado esquerdo. Ele vem carregando, chega a marcação do Anderson Leite. A bola sobra mais uma vez com o Novo Horizontino, Marlon domina, Friso, fez a tabelinha, Marlon recebe de volta, bola enfiada, lado esquerdo, Robson, finta bonita, invadiu a área, pintou o cruzamento na segunda trave, desvio de cabeça, Mesquita! Defesaça do goleiro, e o Mesquita chama a atenção do Ian ali, duro com o lateral Ian, Lupe. Porque o Robson passou como quis pelo Ian, fez o cruzamento pela esquerda na cabeça do Vagninho, pra sorte do Guarani, o Gabriel Mesquita estava muito atento no lance. Daqui a pouco, Léo Natel, 38 no Novo Horizontino. E o Ian já sai jogando, vem Guarani pro campo de ataque. Denis Júnior, briga pela bola, se estica por baixo para fazer o corte do Jean Imer. Ela sobra com o Marlon, já bota a velocidade, vem Novo Horizontino pro campo de ataque, ele vem ali pela meia, vai tentando armar, o Vagninho recebe pela meia direita, devolve, lado esquerdo, com Friso, puxa pela meia, vem na intermediária, devolve com o Vagninho, tá livre de marcação lá pela direita, ele tenta imprimir velocidade, vai lá na linha de fundo, preparou o cruzamento, direto para fora. Pra ninguém, só tiro de meta pro Guarani quando vai mexer o Novo Horizontino, né, Lupe? Pablo Diego, camisa 7, tá indo embora, atacante do Novo Horizontino, que inclusive já passou aqui pelo futebol de Campinas. Pablo Diego 7 tá fora, entra o 38, Léo Natel no Novo Horizontino. 38, Léo Natel, muito bem, tá em campo Léo Natel. Lembra dele? Carlão, ele era aqui de São Paulo, não era? É ele. São Paulo e Corinthians. Deixou saudades, Carlos? Não lembro dele em campo. Vamos ver, no Novo Horizontino pode encaixar, né? Mas no Corinthians não foi bem e no São Paulo também. 33:40. Reposição de bola lá pro Mesquita. Gabriel Mesquita de perto da direita faz o lançamento, joga pro campo de ataque. Ali pela intermediária, quem sobe? O Donatão, lá no 15º andar para dar uma testada na bola. A bola chega no friso, não consegue. Donato de novo, vai lá para fazer o cabeceio. Patrick toca na bola, vem pro campo de ataque do Novo Horizontino. Quem rasga por baixo, lá no sistema defensivo do Guarani, o zagueirão.
Bola atravessa todo o campo, vai lá nas mãos do Ayrton, que bota a ordem na casa mais uma vez do Novo Horizontino. 34 minutos deste segundo tempo. Marlon recebe pelo intermediário, devolve lá pelo lado direito com Dantas. Sai jogando, bota no campo de ataque. Friso não consegue o domínio. Do Guarani tenta a recuperação por baixo. O corte é feito pelo Jean Imer. Na troca de passe, Jean Imer de novo com ela. Faz a ligação no campo de ataque. Lado esquerdo, quem chega ali é o Patrick Bray. Domina, coloca no gramado. Chamou para dançar, fintou para lá, para cá. Na frente do Ian. Rola mais atrás com o Marlon. Devolve um pouquinho mais atrás com o Patrick. Friso, vem ali pela meia, vem trabalhando camisa 10 do Novo Horizontino, devolve lá pela direita, por ali com Dantas toca no Vagninho, chega por baixo o Emerson, para fazer a roubada e bota a velocidade, vem pro campo de ataque a equipe do Guarani, tentou lançamento, não consegue acertar um passe, pelo amor de Deus, bola para fora e agora o João Vitor não consegue um domínio. Tá esquisito, viu, Lupe? Ah, tá estranho. Quanto tempo de jogo, por favor? 35 minutos. Meu Deus. Vamos lá, então. Vai mexer o Guarani, mais uma troca. O Daniel, aparentemente, que tá ali, camisa número 15, volante, que veio do Monte Azul, campeão da Copa Paulista, edição 2024. Deixa eu ver se é ele. É o 15, no lugar do 5, Natan. Natan tá indo embora com a 5, tá mancando o Natan, hein? Deixa o campo mancando o camisa 5 do Guarani, aplaudido. Câmara. Daniel, com a 15, vem pro jogo. Muito bem. Foi embora o Natan. Entrou o Daniel. Público. Vai lá. 3.102 torcedores. Público total. 3.102 torcedores. Renda R$77.115. Já passamos de 35. Remixo mano cobrado do Jean Imer. Ele briga pela bola para fora, o último toque do jogador do Novo Horizontino. Tem arremesso Monão pro Guarani lá pela esquerda. Tá lá o Emerson para fazer a cobrança. Ele busca alguém pro passe, só tem lá no sistema defensivo. Ele olha pra frente, ele busca alguém, tenta lá na frente. Lançamento foi feito lá pro Anderson Leite. Passa por todo mundo, não passa pelo Dantas, pelo Donato. Dá um bico na bola, sobra ali com o Vagninho. Rasga de perto da canhota, sobe, responde o Rafael. O Marlon vem pela meia, vem brigando por ela. Toca do lado, vem trabalhando a saída de bola a equipe do Novo Horizontino. O árbitro para. Pega uma falta em cima do Marlon, o jogo tá parado. É no sistema defensivo a cobrança de falta. Carlão de Freitas, Daniel em campo e não é o Cantor. Não é o Cantor, poderia ser, né? Aliás, o Daniel Cantor joga muito bem, ele tinha até um time de futebol, mas entrou no lugar do Natan, né? Não comprometeu, o Natan fez uma partida simples, né? Não foi tão bom, não foi tão bem como na partida diante do Água Santa, em que ele fez um golaço, mas hoje fez um jogo simples e o Daniel entra aí pra compor o setor. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 37 minutos deste segundo tempo de jogo. Reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Novo Horizontino. 0 pro Novo Horizontino. Vem Guarani pro campo de ataque. Trabalha. Sobe bandeira. João Marcelo tava em posição irregular. Tem jogador do Guarani caído. Me parece que é o Daniel que levou uma sapatada logo na primeira participação, viu, Lupe? É um carrinho ali do Marlon pra cima do Daniel. Inclusive, o jogador do Guarani tá caído, sentindo fortíssimas dores. Não sei não se o VAR vai revisar. O árbitro nem falta deu. Ele pediu para esperar um pouquinho pro atendimento médico ao jogador do Guarani. O Gobi sabe que tem VAR no jogo de hoje? Eu acho que sim. Eu não tenho a certeza. Então tá. Mas ele deve saber. Tem sim, sabe por quê? Porque ele viu uma confusão lá, o jogador caído, verdade. Aí ele pediu para esperar um pouquinho. Verdade. Então ele sim sabe que tem VAR. Rafael Pio, aqui tá 0-0, viu, Pio? Central da Bola. Lá em Limeira segue 3-0 pro Palmeiras, 36 do segundo tempo. E lá no Catarinense não para de sair gol. Joinville diminuiu, agora Hercílio Luz 2, Joinville 1. E Figueirense diminui contra a Chapecoense, 2 pra Chape e 1 pro Figueira. Futebol Globo CBN. Os Ziriguiduns foram todos lá pra Santa Catarina, então, né, Pio? É isso, né? Foram todos pra lá, nada de Ziriguidum hoje aí. Pois é. Mas ainda vem, viu, Cabelinho? Ainda dá tempo, Dá. Jean Imer vem pro campo de ataque do Novo Horizontino lá pela direita, tem proteção pra cima dele ali, ele faz a finta, vai programado, sai com bola e tudo, arremesso é manual. E sabe, Lupe, eu tava prestando atenção aqui? O quê? As cores da caneta, sabe aquelas cores, né? Sim. Um é verde, o outro é amarelo. E agora a arbitragem acho que é rosa também, né? E ele colocou de rosa? O nome da arbitragem agora vai de rosa, questão de rosa, então é rosa. Mas como de ele acordo tá com avançado, o uniforme, né? Pois é. Que
Pois é. Ele tem estilo, né? Ele tem um jeito único. É o comentarista colorido. Pois é. Um patrocínio. Bola regulada ali. Olha só, a batida de fora do meio campo. O Jean Imer, rapaz, ele tentou de fora, viu Mesquita adiantado, tentou de fora, pegou mal na bola, mas muito mal, viu, Lupe? Ele tentou surpreender porque tá um bate e rebate danado esse jogo, né? Do jeito que a bola veio, ele mandou, tentou o gol, mas jogou muito longe da meta defendida do Gabriel Mesquita. Daqui a pouco vem um velho conhecido do torcedor do Guarani no Novo Horizontino. Bruno José, 17, vem pro jogo. Ô Carlão, desse bate e rebate que o Lupe falou ali, podemos lembrar de um Pebolim? Olha Guarani, você já fala, Carlão, vem cruzamento na área, desvio de cabeça pra fora do gol! Anderson Leite subiu pra dar uma testada na bola, ela foi pra fora, por cima da meta do Ayrton, Lupe. Melhor chegada ofensiva do Guarani no segundo tempo. Cruzamento do João Marcelo, subiu sozinho o Anderson Leite, só que ele cabeceou por cima. Tiro de meta pro Ayrton quando mexe pela quinta vez no Novo Horizontino. Sai 30, Vagninho. Outro ex-jogador do Guarani. E entra Bruno José com a 17, atacante que também já passou pelo brinco. Então, Carlão, lembra Pebolim? Pebolim, o famoso totó, né? Tem o pinball também, o fliperama. Isso mostra uma partida de um nível técnico abaixo, né? Apesar do Novo Horizontino levar um certo perigo, o Guarani respondeu com o Anderson Leite, mas isso mostra o nível técnico da partida, hoje um nível questionável. João Vitor faz de domínio, toca na bola, faz de lançamento pro Denis Júnior lá pela ponta canhota, ele carrega, reta lateral do campo, vai ganhando, leva melhor, carrega, prepara o cruzamento no meio da área, tava lá o Patrick. Pra fazer o corte, dá um bico da bola, joga pra fora do campo em arremesso manual, Melupe. Se passa, tinham dois jogadores do Guarani, Anderson Leite e João Marcelo, de 3 dedos. Foi o cruzamento do Denis Júnior pelo lado esquerdo. Guarani tem lateral, segue no ataque, a torcida vem junto. 41 minutos e 20. Tem arremesso manual, o Emerson tá lá pra fazer a cobrança. Faz o arremesso, joga pra dentro da grande área. Denis Júnior faz o cabeceio, só que sai esquisito ali o cabeceio. Vai Titi brigando pela bola, fica com ela. Friso encosta pra cima do Titi. Ele tenta o lançamento, ele não lança, ele não cruza, ele não passa, ele joga pra fora. De graça pro Ayrton só bater o tiro de meta, Lupe. Tentativa do Titi, zagueiro, estava ali no setor de ataque, mas não fez uma coisa nem outra. Mexe o Guarani pela última vez, sai 10, João Vitor. Entra o 17, que é o Raí Nascimento, tem estreia no Guarani. Raí Nascimento, 26 anos, estava no futebol da Bulgária, atacante que joga pelos lados. Camisa 17 está no lugar do João Vitor com a 10. Aperta a marcação na série bola, a equipe do Guarani com Anderson Leite ali pra cima do Patrick. Último toque na bola. Eu achei que errou bandeira, hein? Mas deu arremesso manual pro Novo Horizontino. Aqui pelo lado esquerdo defensivo. E pintou cartão pro Anderson Leite, Lupe. Cartão pro Anderson Leite, reclamou ali com o bandeirinha porque queria o lateral pro Guarani. Também fiquei com a sensação que essa bola pegou por último no camisa 4, no Patrick. Lateral já cobrado pelo Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha Novo Horizontino na saída. Patrick toca na bola pro Brei. Brei faz de domínio. Ele vem carregando, buscando espaço. Pintou o lançamento lá na segunda trave. Foi lá Mesquita. Carlão de Freitas, Raí Nascimento em campo. João Vitor cansou, né? Cansou e não foi tão bem, né? Hoje não foi brilhante como na partida contra a Água Santa. Não foi participativo como no derby campineiro. Ficou devendo o João Vitor. Amarelo. Mais um cartãozinho aí, Lupe. Pro Dantas, 26 do Novo Horizontino, chegou por trás ali do jogador do Guarani. Eu acho que é o Daniel de novo, que tá ali no chão. Camisa 15 do Bugre. Cartão amarelo pro Dantas, 26 do Novo Horizontino. Não, o Daniel tá aqui no meio. É o Caio Melo, camisa 8, Caio perdão. Melo. Vai se levantando lá, tá tudo bem com ele. 18, Caio Melo, tá? Perdão de novo. Perdão de novo se eu errar daqui pra frente. Tá perdoado, porque era o Raí Nascimento que tava caído lá. Tá perdoado já. Trabalha a bola a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque. Chegou ali o João Marcelo.
Perdeu a bola, recupera, vem Léo Natel com ela, bota a velocidade, Daniel acompanha, Léo Natel vai pro cruzamento na área, passa por todo mundo, corre Friso para tentar evitar a saída, não consegue, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani no sistema defensivo. 44, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Bola para fora, arremesso manual pro Bugrão, é lá pela esquerda, vai se ajeitando lá o Emerson para fazer a cobrança com as mãos. Parece que o povo tá contente, Carlão, com 0-0. Olha, em termos de classificação, é um pontinho em que coloca o Guarani na liderança ou mantém o Bugre na liderança, só que não distancia, né? E os adversários estão ali muito perto. Patrick Bray responde, Novo Horizontino, vem pro ataque, pintou o cruzamento, saiu curtinho. No meio do caminho, tava lá para fazer o corte, o Daniel dá um bico na bola. Ela sobra com o Léo Natel, mantém Novo Horizontino no campo de ataque. Léo Natel faz a finta para cima do Anderson Leite, toca no Patrick. Já faz a abertura com o Patrick Bray. Perna canhota, levantamento na área. Mesquita saía do gol. Parou no meio do caminho ali, uma falta tá anotada, favorecendo o Guarani no meio da grande área, viu, Lupe? Teve uma falta em cima do jogador do Guarani que tá caído ali, é o zagueiro Titi, camisa número 4 na disputa de bola, faltosa, assim entendeu o árbitro João Vitor Gobi, falta pro Bugre, Gabriel Mesquita vai colocar a bola em jogo, mais 4 minutos de acréscimos. Vamos a 49 deste segundo tempo, Mesquita, Gabriel Mesquita na cobrança da falta, vai dar uma batida na bola, joga lá pro campo de ataque, lá do lado esquerdo, sobe de cabeça ali pelo meio caminho. Esse Donato ele não perde uma, né? É brincadeira, né, Carlão? Que coisa. Grandalhão, né? É. E sempre faz boas partidas aqui em Campinas, né? Seja com o Novo Horizontino, com o Vila Nova também. Bom jogador. Mas ele é grandalhão, ele é pesadão, mas ele não é lento, né? Experiente, na verdade. Muito. Marlon faz o lançamento no meio do caminho, o Ian faz o quarto de cabeça, mas a de graça. Ali com o Léo Natel, devolve pela ponta canhota, sobe a bandeira, não subiu não. Vai lá o Ian, faz a proteção para ficar com ela, Patrick Bray. Chega agora sim. Demorou 2 anos e meio depois. Levanta o instrumento auxiliar, Evandro de Melo Lima. Impedimento no ataque do Novo Horizontino. 46 minutos. Reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Você está acompanhando 0-0, Guarani e Novo Horizontino. Sai jogando o Titi. Zagueiro da equipe do Guarani que vem para o campo de ataque. Ele atravessa a linha de zona do campo. Faz o lançamento, busca lá na ponta canhota a chegada lá do Raí. Antes dele, quem chega para fazer o corte. Ali foi o Bruno José, brigou, Titi veio para o campo de ataque, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota. É falta que favorece o Guarani ali pela meia esquerda, Lupe. E era o Titi que estava no lance. Ele ficou com a sobra, deu um tapa na frente, o Friso atingiu o zagueiro do Guarani. Lance faltoso, vem bola na área do Novo Horizontino. Donatão já recebe ali os cumprimentos, porque ele é o grandalhão da equipe de Novo Horizonte. É falta pro Guarani, Emerson e Caio Melo na bola. Vem bola pra área, tá todo mundo lá dentro. O quarto árbitro tá fazendo umas gesticulando lá, uma barbaridade lá com o Gobi. Falta cobrada, levantamento na grande área. Olha lá quem tava lá, era o Donatão para fazer o quarto de cabeça, o Ian. Toca na bola de cabeça, fica caído o 22 do Guarani. Responde o Bruno José, já bota o lançamento pro Marlon. Lá na frente da grande área, Marlon domina a bola, só que jogou no contrapé do Léo Natel. Chegou para consertar, ficou com ela, gingou, fintou, devolveu pro lado esquerdo mais uma vez com o Marlon. Prepara o cruzamento, Friso, recebe no bico da grande área. Pintou bola jogada na área, batida para fora do gol. Ali no meio da grande área, batida de perna canhota, quem tava lá no zagueiro Patrick, lá no meio da área, como se fosse um centroavante, Lupe. Agora o Patrick virou camisa 9. O cruzamento do Friso pela esquerda, no primeiro pau, o zagueirão finalizou pela linha de fundo, vem Bugre. Vem Bugre no lançamento pro João Marcelo, ele já domina, coloca no gramado, encara a marcação do Patrick Bray, fez a finta, chega a marcação do Donato pra cima dele também, tem 2 jogadores ali pra cima, ela o Donato, perdeu a bola Donato, brigou mais uma vez, Donato fica com ela. De calcanhar, toca no Patrick Bray para sair jogando, joga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, no meio do caminho, traz o corte, o Rafael joga para fora, arremesso manual, tá ali o Léo Natel para fazer a cobrança, 48, girando pela última vez o ponteiro, Marlon, carrega a bola ali pelo intermediário, dá um tapa na bola pro Dantas, lá pela direita, vai tocando a bola, vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino nesse finalzinho de jogo, vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro, lançamento é feito lá pro Jean Imer, último toque do jogador do Novo Horizontino, bola para fora. 48,5, vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. 0-0 placar da partida. Um pontinho para cada lado, como disse o Carlão.
Mas uma vitória seria ótima pro Guarani nesse momento do campeonato. Mais uma vez responde a zaga da equipe do Novo Horizontino. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Novo Horizontino também 0. Vem chegando Rafael Pio. Central da Bola. Tudo 0-0, ninguém mexeu no placar do Brinco de Ouro. Guarani 0, Novo Horizontino 0. Claro que frustração do torcedor, que não sai tão contente com o resultado. Mas, Antônio Lupe, se a gente olhar bem a tabela de classificação, o resultado faz com que o Guarani vá a 11 pontos, matematicamente ainda não. Mas acho que já dá pra dizer que o Bugre não briga na parte de baixo da tabela no fim do campeonato, né, Antônio? Sim, situação confortável. Só pra se ter uma ideia, ano passado que o Guarani chegou na última rodada brigando contra o rebaixamento, ele somou 10 pontos, né? Então já fica numa pontuação matematicamente ainda não, mas segura, né? Pra brigar contra o rebaixamento. Agora fica essa briga pela classificação dentro do grupo. O Guarani volta a jogar no próximo domingo contra o São Bernardo, lá no ABC Paulista. São Bernardo que tem uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista até agora, Pio. E agora a equipe da CBN Campinas vai eleger aquele que, será que tem mesmo com 0-0? Foi o craque do jogo. O craque do jogo. E aí, Antônio Lupe? Gabriel Mesquita. Duas defesaças, hein? Vai com o Lupe no voto, ou Carlos Cabela? Sem dúvidas, Mesquita. E aí, Carlão de Freitas? Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita deu uma salvada no Guarani. E quem não foi tão bem assim no jogo, hein? O pior em campo. Você até já tinha adiantado seu voto, né, Lupe? Eu tive que acelerar o passo que eu acabei de cruzar com ele. Dantas, 26. Ô, Cabelinha, você que tá bem longe do Dantas, e aí, seu voto? Posso falar um pouquinho mais alto? Pode. Dantas! E aí, Carlão? Olha, eu vou cobrar um pouco mais do Isaac, cara. Quando o Guarani anunciou o Isaac, eu esperava um Isaac, vou dizer diferente de outras ocasiões, mas um Isaac assumindo a responsabilidade como um protagonista neste Guarani versão 2025. Das outras vezes ele foi bem no Bugre, tanto é que ele retorna, né, pela terceira vez. Mas desta vez como um protagonista, e ele até agora não assumiu. E não consegue assumir, é impressionante, porque bola ele tem, qualidade ele tem. Então o Isaac tem me decepcionado nesta terceira passagem pelo Bugre. Ô, Carlão, só pra gente finalizar rapidamente, o jogo foi fraco, né, Carlão? Jogo fraco, o Guarani correu algum risco no segundo tempo, porque o Novo Horizontino colocou qualidade, como o Friso, como o Marlon, e foi mais técnico, esteve mais perto da vitória. E o Guarani teve muitas dificuldades ofensivas hoje. O Maurício Souza tentou colocar um esquema aí com 3 zagueiros, o Sarará pelo lado direito. Até que na marcação deu certo, mas não acrescentou tanto assim, tentou espelhar o time do Novo Horizontino. Eu acho que de positivo fica esse ponto conquistado, que mantém a liderança, mas não distancia dos demais. E acho que exorciza essa palavra rebaixamento, pelo menos nesta primeira parte da temporada. Mas foi um jogo, digamos, decepcionante do Bugre. Valeu, Carlão, até amanhã na programação. Valeu, Pio, um abraço. Valeu, Cabelinho, até a próxima. Abraço, até o final de semana. Antônio Lupe, seu destaque final, Lupe. Ah, o destaque final já foi. Desculpa, é que tá tendo uma confusão aqui, torcedor tá xingando o outro torcedor do outro lado. Confusão danada. Acho que é porque um vaiou, o outro aplaudiu. É aquela situação. Aquela bobagem que não leva a lugar nenhum. Exatamente, leva nada a lugar nenhum. Destaque final: Guarani conquista um ponto aqui no Brinco contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que reforçou o elenco pra Série B. Agora, próximo compromisso do Bugre, São Bernardo, lá no ABC Paulista, domingo, 4 da tarde, com transmissão do Futebol Globo CBN. Excelente noite para você, Rafael Pio, e claro, para os ouvintes da CBN. Até amanhã na programação esportiva. Até amanhã, Antônio Lupe. Agradecendo a Naldo Araújo por esse sonzão da CBN lá no Brinco de Ouro da Princesa, a Marcelo Abreu aqui nos estúdios da CBN Campinas. Na sequência, tá chegando o Rodrigo Bittar e toda a equipe da CBN para transmissão a melhor de São Paulo e Velo Clube. Obrigado a todos, até a próxima. Valeu, tchau.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.